Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do Zona de Força Podcast, edição Rio de Janeiro, uma edição muito especial aí pra gente. Mas antes de mais nada, nos siga na rede social, no Instagram, @Zona de Força Oficial, e em nosso canal do YouTube, se inscreva lá, tá bom? @Zona de Força. E Carlos, mais uma vez juntos. Chegamos, irmão. Edição Rio de Janeiro, tardezinha. 100%. Como de só praxe, festa. Vou te passar aí a bola. Meu momento. Lá ele. Uhum. Como de praxe, vou te passar a palavra para você apresentar o nosso convidado, que reza a lenda aí, que o cara é fenômeno, hein? Não é surpresa pra ninguém quem é o episódio de hoje, né? É. Por favor. Mas, antes de falar quem é, eu quero deixar uma mensagem aqui em homenagem a ele. Uma mensagem em japonês, né? Que a gente é diferenciado, né? É. Então, Quero ver só. Que mensagem é essa? esquece. Meu irmão. Ó, presta atenção. Ichini-san, Shigoro, Shichihachi, Kyuju. Gostou? Tá, que mensagem profunda, hein? Não, mas esquece, cara. O que significa isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Você não fez isso, não. Pegadinha do malandro? Não deixou de ser uma mensagem, irmão. Senhoras e senhores, hoje estamos aqui com ele, Japa Physique. E aí, rapaziada, estamos aí. Depois de andar muito aqui no Rio de Janeiro, cheguei e vamos fazer o podcast aí. Espero que vocês tenham boas perguntas, né? Sem pressão, né? Sem pressão. Falei, né? deixei pra eles palavra aberta, falei que vou responder tudo, então prestem atenção aí, rapaziada. Não percam um minuto desse podcast aqui, porque Aí, ó. tem tudo pra ser revelador. Ih! Ih, rapaz. Primeiramente, é o William Amorim seu nome, né? O William Amorim. Vulgo Japa. Poucos sabem, mas é o William Japa, Amorim. como de praxe, fale um pouquinho sobre você, quem é você. Então, Se apresente, por favor. William Amorim, eu sou de 1992, tenho 32 anos agora, vou fazer 33 em maio. E assim, o Japa em si surgiu em 2019, que foi logo depois do Sardinha Classic, né? Que lá foi onde a galera começou a me ver no cenário do fisiculturismo, né? Pra quem não me conhece, rapaziada, sou fisiculturista profissional desde 2019 também. Mas como a galera só me conhece de Japa, então eu sempre começo falando o porquê do Japa, né? E lá no palco do Sardinha Classic, a galera já começou, tipo, caramba, quem que é esse gringo aí? Quem que é esse gringo que apareceu do nada? Japonês? E assim, e aí dali pra cá pegou de uma forma que hoje em dia eu vou nos eventos, hoje é dia de evento por acaso, o Muscle Contest Rio rolando hoje. E a galera só me conhece de Japa. A galera me chama de William, nem sabe quem é. Ninguém nunca confundiu, não? Japa, coreano, chinês? Então, aí tem uma outra curiosidade muito importante, porque eu não tenho descendência nenhuma, né? Teoricamente, né? Tipo, tem um padeiro lá perto de casa, o senhor Kamigawa, que é muito amigo da família dele sempre, mas... Opa! Mas não tenho descendência, rapaziada. E eu só vim com o olho puxado mesmo, sei lá, porque Deus quis. Aí é isso. Então eu sou Japa desde 2019. Pô, que legal, hein? Japa, Virei Japa. Relação sua com esporte, você sempre já foi ativo a esporte? Sim, isso é Mas até... você começou no fisiculturismo, não? Não. Então, eu entrei pra Marinha, né, pro Colégio Naval com 16 anos, em 2009. E aí nas Forças Armadas, é de praxe que tem essa prática de atividade física, né, diária, porque um dos pilares básicos do militarismo é a rigidez física, né? Então, assim, sempre fui muito incentivado nessa parte de esporte. Comecei velejando, né, na Marinha, aí lá em Angra dos Reis, aí comecei velejando, aí fui pro remo, já fiz canoagem, e aí depois fui pro fisiculturismo, e nesse meio tempo aí, já tava na Marinha já, eu também participei de um grupo de ciclistas semiprofissionais, lá de Campo Grande. Então daí que surgiu um pouquinho das pernas e tal, já fui ciclista. De outro tipo de ciclo. Diferente do que eu faço hoje.
Mas já, pô, que bacana, cara. Falando um pouco de Forças Armadas, qual a importância, né, das Forças Armadas, né, no processo de amadurecimento, né, seu como homem, né? Explica pra gente. Cara, eu sou extremamente grato às Forças Armadas aí, porque eu tenho certeza que 100% da minha disciplina, da minha força de vontade, da minha... todas essas características que eu tenho ligadas à resiliência e tal, eu adquiri lá. Porque assim, eu entrei nas Forças Armadas em 2009. Então era uma época que eu ligava pra casa de orelhão ainda, pô. Você tinha quantos anos? Tinha 16 anos. 16 anos, né? Novo. Comecei a estudar pro concurso com 14. Aí com 15 passei, aí com Mas 16 foi entrei na vontade Marinha. sua estudar ou foi Dona Terezinha falou, não, Foi, vai? não, foi sempre vontade minha mesmo. Assim, a princípio eu tinha entrado no cursinho lá para fazer prova técnica, né? De colégio técnico. Que aqui no Rio tem Cefet e Fitec, que são os colégios técnicos de eletricidade, eletrônica e tal. Só que aí dentro do cursinho eu descobri que as provas militares eram mais difíceis. Então, se eu me preparasse para as provas militares, eu estaria pronto para todas as outras, né? Aí eu, e assim, gostei do meio e tal. Aí acabei enveredando para a área militar em si. E aí no curso também a gente tem muitos professores que auxiliam a gente nessa parte e tal. Porque realmente, antes de entrar no cursinho, eu não sabia o que era prova, colégio militar, marinha, não conhecia. Não tenho familiar próximo assim também que é militar, então não tinha nenhuma tendência. E foi isso. Pô, bacana. Você fez muitos esportes, né? Para você, qual é a maior diferença do fisiculturismo para os outros esportes? Então, é o visual, né? Porque o fisiculturista, tipo, todo mundo sabe que ele é fisiculturista 24 horas por dia. Se olhou pro cara, você sabe, pô, esse cara é fisiculturista. E assim, eu entendo que o esporte vai além do palco, sabe? Sim. Eu vejo muita galera falando, porque o atleta é quem compete. Eu acho que não, cara. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla. Eu acho que o atleta é o cara que pratica a rotina ali, né? O cara que faz dieta, o cara que treina sempre, o cara que se dedica. Que não é fácil. E o cara que apresenta um resultado bom, que tem um físico bonito, estético e tal. Então, assim, eu acho que atleta é todo mundo que pratica o esporte, não todo mundo que sobe no palco, sabe? Porque, assim, como qualquer outro esporte, tipo, você tem atletas de futebol que não necessariamente competem, certo? Tem atletas de natação que não necessariamente competem. Eu acho que é isso. Acho que não precisa ter essa coisa da atualidade de que, não, tem que subir no palco para você ser atleta. Acho que não. Acho que se você tiver a disciplina ali de seguir a dieta, de fazer o trampo, você é um atleta. Eu conheço até um dos coordenadores ali da Fábrica de Monstros. Cara, o cara é enorme, assim, dessa largura, gigante, vive o negócio, faz dieta, treina todo dia intenso e nunca subiu no palco, pô. Aí você fala que ele não é atleta? Pra mim, ele é. E geralmente, né, esse esporte, né, musculação, fisiculturismo, você é atleta 24 horas, né? Porque exatamente. Envolve muita coisa. Esse é o grande diferencial. Envolve treino, descanso, alimentação, então não é só pegar ali, só treinar, acabou, porque são 24 horas do dia, 7 dias por semana. Inclusive o treino em si é a parte mais fácil, né? Sem dúvida. Pra gente que gosta. A parte prazerosa do dia é o treino, pô. E o pessoal acha que não, né? Mas, cara, todo o resto da rotina é a parte difícil. É tu preparar a dieta, alimentação, se preocupar em descansar. Descanso é importante. E como é que você faz, por exemplo, Marinha, eu sei que a carga horária é puxada. Sim. Tem bastante coisa lá dentro. Uhum. Como é que faz para conciliar Marinha, preparação? Então, eu tenho uma grande vantagem na Marinha, porque meu primeiro tempo no expediente eu tenho 1 hora de prática de atividade física. Isso é mais, assim, exclusivo do Corpo de Fuzileiros Navais, dentro da Marinha, né? Não é todo mundo, são todos os quartéis que têm essa prática de atividade física de manhã. Mas, graças a Deus, no meu tem. Então, isso é uma vantagem que eu tenho. Mas, assim, tirando isso, quando eu estou em preparação mesmo para competir, a minha vida é isso. Eu acordo, vou pro quartel, saio do quartel, preparo comida, vou treinar, volto, preparo comida, durmo e acordo de novo, entendeu?
Então, assim, quando eu tô em preparação mesmo, a minha vida é só quartel e preparação. Casa, trabalho, treino, rotina bem encaixada ali, todos Isso os dias, aí. seguindo certinho. E se Mas pegar um hoje é mais trânsitozinho a tranquilo. mais... Mas hoje é mais tranquilo manter essa rotina. Eu acredito que no início era mais difícil. Então, no início eu estudava ainda, né? Então era bem mais difícil, pô, porque eu estudava na escola naval, é regime de internato, né? Mas Então, a aí gente como é vai que pra lá fazia? na segunda-feira. Pesar, levar comida? Então, foram tempos difíceis. Comi muito frango gelado, que assim, a gente também não podia ter... A gente tinha um frigobarzinho, era um camarote, né, de 4 pessoas, assim, já no último ano. Então a gente tinha um frigobarzinho, mas tipo, não tinha como congelar nada. E também não podia ter resistência nos camarotes, né? Porque aí corre risco de pegar fogo, pá, então era proibido. Então assim, diversas vezes eu comi frango gelado. E outra coisa que eu... Mas estava sempre bom? Geralmente sim, geralmente sim. Uma vez ou outra ali tava meio azedinho, pá, mas isso aí a gente acostuma, anticorpos, a gente vai adquirindo. E o pessoal reclamando de tomar whey protein que não gostou do sabor. Não, então, agora acho que vem a pior parte ainda, porque eu passei pelo menos uns 6 meses aí, ou mais. Digamos que 2015 inteiro ali, tomando suco de claras. Caraca. Suco Nossa de claras. Senhora. Era clara de ovo, água, gelo e Clyde. Era você mais quantos mesmo no camarote? 4. Coitado. Deus Coitados. me livre. Imagina que a turma sofreu, né, com esse homem aí. Eu não sei se eu Depois fui de com conta? pena dele tomando isso Ou ou da da galera que tá no Aham. quarto. Nossa, Tomei mãe. muito suco de claras aí. Galera que não tem tempo, que não tem dinheiro. Suco de claras salva. Se bem que agora o ovo tá um absurdo, né? É. Então, naquela época Tá era nem baratinho. compensando mais. Né? É. Mas aí era 6 claras. Aí, tipo, completava a coqueteleira de água assim. Nossa. Metia o Clydezinho de morango, que é o que tinha uns gostos mais fortes. Aí tu Pra dar um batia, saborzinho pá, ali. milkshakezado e pra dentro. Depois era, Shake é forte demais, né? depois era só esperar o estrago. É, você tá maluco, meu irmão. É isso, muito... Foi, Cara, que história foi bacana. bom. Eu acredito, sim, que foi bom. Foi perrengue. Hoje em dia a gente conta a história e ri, né? Mas assim, eu acredito que toda dificuldade que a gente passa na vida é um formador de caráter, né? Sim, então, tipo, depois do que eu passei naquela época, nada pra mim é difícil, pô. Eu já passei pelo que tem de mais difícil na vida, sabe? Aí quem falava isso comigo era o Pacho. O Pacho foi meu treinador de 2019 até 2023. Não, até 2022. Tempinho bom aí com ele. E ele falava isso comigo. Ele até falou num podcast também dele uma vez. Cara, o Japa é um cara que não me dá trabalho porque ele não reclama de nada. Ele sempre me pediu os feedback assim, né? E aí, como é que tá a dieta? Tá seguindo? Não, como é que tá? Desconforto, abdominal, tá muito cansado, como é que tá? Eu, pô, Pacho, não, tô de boa, cara. Só passa aí que Tá de boa, vambora. tô seguindo, pô. E aí ele falava isso, pô, cara, você não me dá trabalho, não sei o quê, pô, tem uma coisa errada, não é possível. Mas assim, apresentava o resultado é no final. desconfiável, né? Ou o cara não é blindado ou o cara não tá fazendo O cara não nada. reclamava de nada, na cabeça Não. do Pacho lá, ele tá seguindo mesmo, será? Eis a questão. Pô, mas aí é isso. Acredito que tanto o quartel quanto o fisiculturismo, pra mim, são excelentes formadores de caráter. Sabe? Porque tem que ter a disciplina Tem ali, que não ter, pode cara. errar. Seguir a risca. ter. Né? E assim, o teu compromisso é com você mesmo. Você, tipo, usando esse exemplo do Pacho, né? Você tinha um senso de compromisso ali com ele, pá, que é porque eu não pagava, né? É um dos melhores treinadores do Brasil e eu não pagava. Então, tipo, eu tinha aquele senso de compromisso de que tinha que dar resultado, né? Mas, prioritariamente, o seu compromisso é com você mesmo, pô, sabe? Sim. Se você não fizer, se você não seguir o que tá ali, quem perde é você, pô. Não é o cara, sabe? Exato. Ele Então, ali, tipo, ele ali é o caminho, ele tá te dando o é, caminho. pô. Agora, se você seguir ou não, meu irmão, E pra ele, tipo, mesmo assim, eu fui o segundo atleta profissional do Pacho aqui no Brasil. O primeiro foi o Zanca, aí logo depois fui eu no Mr. Olímpia Brasil de 2019. E foi no mesmo ano do William Martins, só que o William Martins foi um dia depois. E assim, mesmo naquela época, eu não deixava de ser só mais um atleta pra ele, pô, porque uma gama de atletas eu era mais um ali. Tudo bem que eu era um dos melhores, mas
pra ele, eu sou só mais um atleta, pô. O Pacho hoje é multicampeão, né? Hoje... Agora o maluco tá estourado. Lá ele. Não, mas o Paizão, cara, é um cara muito diferente no cenário mesmo. Ele é um cara que eu não tenho uma palavra pra você falar de ruim, de... Ninguém tem, cara. Tu pode ver. Tu não vai achar ninguém no cenário do fisiculturismo que você vai escutar falar mal do Pacho. Ele é o cara que tá no backstage ali e tá ajudando os caras que nem são atleta dele, pô. Cara, tipo um paizão mesmo, né? É um paizão mesmo da galera. Muito. Tomara não que, se tomara envolve. que ele assista, né? Por favor, né, Não pai? se envolve. Eu sei que vai ser muito difícil, ele mas... assiste, pô. Ele assiste tudo. Pô, Ele mexe, fala comigo. Muito parceiro mesmo. É um cara que marcou. Top, já. E ele agora tá em alta, né? Tá com Muito, o Derek pô. aí, Tá no Ramon. Derek. Tá chegando devagar no Olímpio, né? É, devagar, pô. Campeão só da Multicampeão só agora. É. Japa, pegando um gancho, né? Você falou muito do Pacho, né? Eu queria saber de você se você, quando mais jovem, teve alguma inspiração, né, no mundo fitness. E hoje você continua tendo alguma inspiração ainda, assim, de outros atletas. O que te motivava antes e atualmente? Goku. Muito obrigado, meu querido. Você fala outro nome, vai ficar meio chateado. Mas... Não tem. Inspiração melhor para nossa geração ali, anos 90. Quem não entrou no fisiculturismo querendo ficar igual o Goku, não é, pô. Eu até ia falar o Vegeta, mas o Vegeta é calvão, né? Então eu não queria ser igual eu ele. Eu me amarrava no Trunks do futuro, mesmo. quando ele se transformava. Brabo, né? Da espada. É. Era brabo também. Quem gosta de Dragon Ball é Vinícius, né? Vinícius Almeida. É. Grande Vinícius Almeida, um abraço. Pô, eu gosto muito, sempre gostei. Desde moleque, colecionava álbum, comprava mangá. Eu sou um cara que coleciona mangá desde... Nossa, muito tempo mesmo, desde muito moleque. É fã mesmo. E aí foi a minha inspiração mesmo, desde sempre. Eu, antes de entrar pra Marinha, ou seja, antes de ter... Com 15 anos ali, eu já fazia... Tipo, exercíciozinho em casa, coisa boba, de botar tijolo no cabo de vassoura e ficar fazendo bíceps aqui, prender uma barra, até cabo de vassoura mesmo. Era bem levinho, na verdade, né? Na verdade, meu pai tinha um estribo de carro que ficava solto lá no quintal. E aí tinha um canilzinho e a caixa do gás de cozinha, que ficava no quintal também. Aí eu botava aquele bagulho, ele ficava meio torto assim, mas eu fazia. Aí, o importante é o seu corpo subir e descer. Isso aí, pô. E fazia. E eu era bem moleque, cara. Eu lembro disso. Mas só de fazer isso, eu já, tipo, no colégio, assim, eu já tinha um portezinho físico melhorzinho que a galera, sabe? Mas aí quando eu entrei pra Marinha... Aí já era. Arregacei tudo. Porque os primeiros... São 2 semanas de adaptação que a gente tem quando entra, né? Uhum. E aí, assim... muita fome, muito exercício físico o dia inteiro, porque, pra vocês terem noção, a turma entra lá com 200 e poucos caras, uns 230 por aí, acho que é 230, e eles chegam a chamar tipo uns 100 caras da reserva, porque a galera não aguenta. A galera pede pra sair. Porque imagina, você tem 15 anos, você é sedentário, estudava para o concurso mais difícil do Brasil em nível de ensino fundamental, que é o Colégio Naval, é o concurso mais difícil do Brasil a nível de ensino fundamental. Então, assim, você sai da área acadêmica, que você passava o dia inteiro estudando, pra, tipo, ralação, pagar flexão o dia inteiro, correr no sol, e, tipo, militarismo, que os caras mandam, você tem que fazer, e você não tá acostumado com isso. Você tá, pô, no máximo tua mãe te manda fazer uma parada. Tu chega lá, tu vê pessoas que tu nunca viu na vida te dando ordens. Então, assim, não é todo mundo que tem cabeça, sabe? E você, querendo ou não, é um adolescente ainda. Sim. Aquela fase pior, sabe? Ainda. Aquela pior fase do adolescente que não quer fazer o que ninguém manda, sabe? É o que sabe de tudo. Então. Aí a grande maioria da galera acaba saindo mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre treinador. Tem um parceiro seu que eu queria saber como surgiu essa dupla. Tenente Eusébio. Tenente Eusébio, então. Ele entrou pra Marinha junto comigo, pô. 2009 nós entramos, só que ele veio lá da Bahia, né? Ele passou lá na Bahia, a prova do Colégio Naval é uma prova de nível nacional, então ela abre vaga para todos os estados do Brasil. E aí ele fez lá na Bahia, passou e veio pro Rio. Então a gente se conheceu aí, 2009, a gente se conheceu.
O Eusébio, que já era um cara, tipo, muito fora da curva. Ele, tipo, eu tinha um portezinho atlético ali Legal, normal, passou. um pouquinho acima da média. Ele não, cara, ele era o cara que já era Negão troglodita, já chegava Nossa, tocando, esquece. já batia nos caras da turma. Mas sempre foi muito gente fina, cara. Sempre foi o cara muito humilde, assim, muito parceiro, desde sempre. E aí, e ele sempre foi atleta de atletismo mesmo, né? De lançamento de disco, lançamento de peso e tal. Tanto que foi campeão olímpico Cara, militar, tem né? força não, meu irmão. Não, é um treino totalmente diferente. É. Tanto que até hoje ele treina meio diferente, assim, né? Ele faz uns treinos de força dele. É muito diferente o treino dele. Mas aí a gente se conheceu na Marinha, 2009. E, assim, mantivemos o contato porque é muito próximo, né? A formação é muito próxima. A gente sempre ocupou os mesmos alojamentos e tal. Então, a gente cria um vínculo de amizade muito grande. Que é, assim, tu passar muita dificuldade com as pessoas, você cria um vínculo, sabe? É tipo depois que você casa e tá ali vivendo com sua mulher, tem que pagar as contas, passar dificuldade, pá, nem sempre. Pá. Tu cria um vínculo muito forte. E Ralando ali, se isso ferrando aí, ali, pô. E junto. no militarismo é exatamente igual, pô. A gente passa muito perrengue junto mesmo e olha pro lado, o cara tá mais na merda que você, assim, já pedindo arrego e você, caraca, vambora, não sei o que. É bom. É bom. Top. E aí foi em 2014 que eu engrenei no fisiculturismo. Sim. Graças a um outro amigo nosso, Vitor Luiz, famoso Boquinha, que ele começou na Body Shape. Aí ele era o meu amigo mais próximo assim, e a gente, tipo, vamos fazer essa parada, vamos ver qual é a ideia. Era 2014, cara, tava começando esse negócio de fisiculturismo, nem, tipo, não tinha material, não tinha essas coisas que tem hoje. Não tinha YouTube, não tinha nada, a gente, tipo, vamos fazer de orelhada, a gente já é sequinho mesmo, porque é do quartel, né? Aí começamos. E em 2015 que o Eusébio gostou da parada também e a gente começou a competir basicamente juntos, fazer as preparações juntos e tal. E qual era a sua categoria, né? Para o pessoal Então, de casa entender. em melhor. 2014 eu estreiei na Body Shape, que é a categoria base aqui no Rio, né? Nem tem nas federações internacionais. E não classifiquei. Não fiquei nem entre os top 10 ali, não arrumei nada. Mas porque você tava muito grande pra categoria. Então, eu tava um pouquinho maior do que a galera e não tava secão, sabe? Sim. Tava, tipo, definidinho, pá, mas Porque não sabia fazer dieta. O início da Body Shape era aquele corpinho bem naturalzinho, bem exatamente. prainha mesmo. É, isso aí. Cheio praiano. É. Praiano mesmo. Agora que tem uns Naturalzão. moleques na Body Shape com quase 95 Não, quilos. agora os caras da Body É o Shape que sobem isso? hormonizados já. Aí já. Tipo, eu competi em 2014 2 vezes. A primeira vez na Body Shape, e aí como eu recebi esse feedback de que eu já tava um pouco maior do que a galera, aí no segundo semestre já subi na Men's Physique. Nesse período não tinha Body Muscle. Não. Aí nas duas eu não classifiquei nem nada, mas assim, peguei gosto pela coisa, sabe? E eu era natural. Juro. Então, Falando natural a quanto a verdade. luz do dia. Não, falando a verdade, 2014 naturalzão. Aí em 2015... Natural do Rio, né, cara? Natural da onde, Zé? Não, e pior que tem as fotos aí, bota nos cortes aí, depois eu mando pra vocês, que assim, na segunda competição, que eu subi na Men's Physique, eu já subi sequinho, tipo, eu olho hoje assim e me impressiono, Você sabe caramba, que consegui se chegar o nesse... Tenente Eusébio estiver vendo, ele vai falar, Vai né? falar. Ele acha que eu não era não, mas eu era. Aí em 2015, aí sim, janeiro de 2015, nunca vou esquecer. Comecei. Vou com Sandrolonazinha e pro campeonato. Começou o ciclismo, como ele fala. Comecei o ciclo da vida. E assim sigo agora já 11º ano de ciclo, novo ciclo da vida. Estamos aí, décimo ano. Completei agora em janeiro 10 anos, Tá cara. a estrada aí pra percorrer uma estrada boa. De aí. ciclo da vida. A vida é feita de ciclos. Aí, tipo, já mudou as coisas. Porque eu já tinha aquela dedicação, pá, a disciplina do quartel. E aí, quando entrou com os negocinhos, aí eu ganhei o estreante de 2015 na Men's Physique já. Aí eu comecei a, tipo, deslanchar, assim, no esporte. Só que aí,
Tipo, 2015 era meu último ano de formação na Marinha, né? Que a gente faz 7 anos de formação. São 3 anos de ensino médio, 4 anos de ensino superior, e aí a gente sai formado oficial. E aí no ano de 2016, a gente faz o primeiro semestre, é um curso, os fuzileiros navais fazem, né? É um curso operativo, que aí você faz estágios em diversos ambientes do Brasil, né? Aí eu fui para o Mato Grosso do Sul, fui para Manaus, sabe? E a gente faz, tipo, sobrevivência, toda essa parte de relação, a gente faz muito nesse primeiro semestre de 2016. Então, 2016 foi assim, complicado, foi um ano difícil Qual também. foi o pior lugar que você passou desses aí? Manaus, cara. Manaus é muito ruim porque é muito quente e é muito úmido também. Nossa. Então você fica o dia inteiro suado, muito suado. E assim, é o dia inteiro com mochila na carcaça, de boot, e molhada, e o pé começa a dar bicheira. Nossa. É complicado. E foram, tipo, 6 meses assim. Aí 2016 foi o ano que eu não competi. Aí... E o segundo semestre é a viagem de ouro. Que aí é tipo... Ali você relaxa mesmo, pô, valeu a pena os 7 anos de formação ali. E aí você aproveita, dá um girão no mundo, navegando. Conheci a Europa inteira, nos Estados Unidos, pá, maneiro. Top, virado, hein? Mas aí foi isso. Aí em 2017 que eu voltei a competir. Você teve você fez uma pequena cirurgia de hérnia, né? Fiz. Foi em que ano? Foi em 2021. 21. Que foi assim, eu tinha... Foi muito azar, na verdade. Não, mais ou menos. O que aconteceu? Em 2019 eu peguei cartão profissional. Aí em 2020 eu estreiei na Liga Profissional. E aí eu recebi um feedback de que a minha hérnia umbilical podia estar me fazendo pontuar nas competições. Aí no final de 2020, que já era, tipo, tava acabando a pandemia, teoricamente. Aí eu dei entrada para fazer a cirurgia. Só que aí me marcaram para início de 2021. E aí quando começou 2021, teve a segunda onda do Covid. Nossa. Aí eu fui fazer só meado pro final de 2021. Aí também foi um tempinho que eu fiquei fora dos palcos aí, mas por uma boa causa, porque eu sou assim, eu não gosto de meter muito louco na vida, sabe? Então, assim, se o médico fala para eu seguir um protocolo de tratamento, eu sigo. Mesmo a gente sabendo que a gente faz algumas coisas ali que vão de encontro com a medicina, né? Que o uso de hormônios não é recomendado, tipo, nas dosagens que a gente usa. Mas, assim, também a gente não precisa meter o louco total na vida, né? Tem gente que eu vejo fazer operações e, tipo, 1 semana, 2 semanas depois já tá voltando nos treinos como se nada tivesse acontecido. Aí não tem como, aí acaba ficando... Tem que respeitar, né, o corpo, né, também. Né? Então eu respeitei mesmo, eu não lembro agora, acho que eu fiz tipo 1 mês mesmo de repouso, fazendo ali a asepsia, pá. Tanto que a minha cirurgia, cara, tu olha assim, parece que nem fez nada ali. Muito bom mesmo. Bacana. Já você falou você pegou o cartão você falou anteriormente. Profissional. Explica pra gente como é que funciona esse cartão profissional aí. É o grande sonho dos fisiculturistas, né? E... tem algum nome específico? Procard. Procard. Isso. E assim, naquela época, não querendo contar vantagem, mas era um pouco mais difícil, sabe? Porque a Muscle Contest veio pro Brasil em 2018. Eu competi, na primeira competição que teve da Muscle Contest no Brasil, eu competi. Foi em São Paulo, em 2018. Foi até aquela mesma que o Toguro competiu. Sim. Sabe? Então, se não me engano, o Vitor Leclerc também subiu nessa. Sim. E quem ganhou nesse dia foi o Edivan Palmeira, que é um dos principais atletas da Mente Physique no Brasil aí. Enfim. E naquela época era assim, era tipo 2 competições que davam Procard no ano, que era o Arnold Classic e o Mr. Olympia. Sabe? Então, tipo, em 2018, quem ganhou o Mr. Olympia foi o Ramon Dino. E, enfim, outros nomes aí. O Edoc também, 2018. E aí, 2019, fui eu. O Diego Galindo,
que é colombiano, né? Não sei se vocês conhecem. E o Javoski, o grandão, o troglodita lá de Santa Catarina. Muito parceiro também, Javoski, tamo junto. Dividimos o palco aí do Mr. Olympia Brasil de 2019. E tem até uma curiosidade, porque eu ganhei meu cartão profissional na Classic Physique, né? Eu ia fazer essa pergunta. Então vai lá, não queima sua pergunta, pode fazer. Classic ou Men's? Então, eu me aventurei, né? Em 2023, eu me aventurei a fazer uma temporada na Classic. Porque eu gosto da categoria, gosto das duas, gosto muito das duas categorias. Só que assim, pra minha realidade, pra minha profissão, a Classic Physique é uma categoria que tá acima do que eu consigo manter. Acima do que eu consigo me doar pro esporte, sabe? Tipo, acredito que a Classic Physique, o cara tem que viver no ambiente academia pra conseguir se destacar ali. Ou seja, tipo um dono de academia, um personal trainer, o cara que já tá ali o dia inteiro, sabe? Consegue montar a rotina dele para atender melhor as demandas da categoria. Porque é uma categoria que você tem que subir muito grande e muito seco. E tá cada vez mais difícil, Muito, né? Cada vez mais difícil. Todo ano surge um cara com potencial genético absurdo, pô. Então, tipo, é uma categoria, tipo... É um degrau muito alto entre a Men's Physique e a Classic, sabe? E assim, mas eu achei que foi extremamente válida essa minha experiência, voltando pra Classic, né? Que em 2019 eu competi na Classic e ganhei meu cartão profissional na Classic, mas aí eu optei por voltar pra Men's exatamente por causa disso, porque eu não me sentia preparado para subir junto com os caras da Classic, né? Na época era o Zancanelli, o Dino. Então, tipo, preferi teoricamente regredir, né? Porque a gente fala que não tem essa questão de progressão de categorias, né? Não tem uma categoria melhor que a outra. São todas, tipo, a dificuldade é bem semelhante. Mas aí a minha dificuldade foi essa. Mas consegui, tive bons resultados. Eu competi em Curitiba, fiquei em 7º contra Zancanelli, contra Javoski, contra o Felipe Marins. Não, Felipe Marins ficou um pouquinho depois de mim nessa ainda. Não, ficou na minha frente. Mas enfim, contra grandes nomes do esporte, contra o Luan, que se destacou muito ano passado. Então consegui obter um ótimo resultado. Fiquei feliz, mas assim, cheguei à conclusão de que não dava pra mim. Aí ano passado eu voltei pra Men's Physique. E acabou que foi muito válido porque nessa minha transição para Classic eu tive que martelar muitos treinos de dorsais. Que é onde se destaca hoje na Men's. Então. Aí ano passado, quando eu subi na Men's, a galera, caramba, olha o dorsal desse cara, sabe? Então valeu muito a pena pra mim. Aí ano passado eu consegui me destacar muito mais do que jamais havia me destacado, né, na liga profissional. Porque é uma grande diferença, assim, de tu se destacar no amador e se destacar no profissional, né, cara? Porque no profissional os caras vivem disso, pô. É o alto nível ali, né? É o alto nível. É tipo, muito investimento de tempo e de dinheiro. Então, tipo, os caras vivem disso. E aí ano passado, graças a Deus, eu consegui pegar 3º lugar em Fortaleza, que foi meu retorno aos palcos, né? Aí em Fortaleza fiquei em 3º, aí fui pro Piracicaba, fiquei em 2º. Só quem me ganhou lá foi o Fael, que estava voltando do Olímpia, né, de Las Vegas. Aí ele tipo pegou a vaga já pro desse ano. E aí no fim do ano eu fui pro Paraguai e fiquei em 4º. Rapaz, anozinho bonito. Anozinho bom, né? Top 3, top 2, competição sul-americana, valendo vaga pro Olímpia desse ano, eu consegui ficar em 4º. Pô, excelente. Competindo contra os caras do Paraguai, né? Que é legalizado. Lá os caras compram os caras saem de casa, chegou na esquina, consegue comprar lá em seu Joaquim, chama lá em seu Joaquim lá, é só pedir. Pô. Pede disque bomba. Sabe? Tem lá
imã de geladeira, sabe? Aham. Essa sua bomba, o cara ligou, chegou, pô. Disse que sabe disso. Então, pô, é isso. Japa, aproveitando o gancho também, falando um pouco, né? Você falou um pouco das categorias em relação à rotina de treino, agora falando de treino mesmo, Sim. a parte de musculação ali. Você falou que dava ênfase na clássica, né? Que você dava ênfase nas costas, na dorsal. Isso, aham. Explica pra gente um pouco em relação aos treinos, se tem muita diferença, os seus pontos fracos, Sim. fortes, explica um pouco aí. Então, quando a gente chega nesse nível profissional do fisiculturismo, a gente também, tipo, chega num estágio de que a gente não faz mais os treinos normais, tipo, englobando todos os grupamentos musculares. A gente chega num ponto que a gente conhece nossos pontos fortes, pontos fracos, e passa a treinar só aquilo que é necessário pra gente. No meu caso, eu tenho uma deficiência grande de peitoral. Meu peitoral, quando eu finalizo para competir, ele esvazia muito. Então, é um treino que eu tenho que intensificar. Mas também não adianta tu querer treinar todo dia o peitoral, porque aí você fadiga o músculo, ele não tem tempo de regeneração. Então, assim, tem que saber lidar e tem que saber conhecer seu organismo, né? E ter um bom treinador também. Hoje quem é seu treinador? É o Eusébio. É o Zé? Então, em 2023, quando eu decidi voltar para Classic, né? Aí eu fechei com o Eusébio. Mas por conta de disponibilidade mesmo, que ele é do Rio, né? A gente consegue ter um contato mais próximo, ele conseguiu me avaliar presencialmente e tal. Porque com o Pacho era difícil, né? Que eu tinha que ir para Curitiba na época, antes ele não era de São Paulo ainda, né? Aí eu tinha que ir para Curitiba e era mais complicado. Mas assim, aí voltando para a questão do treino, hoje em dia eu treino muito peitoral, muito dorsal, ombros e pernas. Porque, mas físico não treina perna, não sei o que. Eu treino perna. Né? Por quê? Por causa do Arnold? Viu? Pô, foi vacilo que ele falou, cara. Eu sou time Bilal, lá ele. Mas que o cara ficou chateado, você viu? Ficou. Falou que não sobe mais no Arnold Classic por causa daquela... Que o Arnold falou que não sabe por que os caras sobem de bermuda no palco. Assim... Achei que foi um comentário infeliz dele, né? Sim. Foi tipo Bolsonaro da vida aí, né? Que fala sem gente boa, papas mas na fala... língua. Falou sem querer ali, pá, mas aí causou um rebuliço. E assim, eu acho que a categoria tem seu mérito, sim. Acho que, pô, é uma categoria como qualquer outra, pô. Mas de um tipo, tempo pra cá também, olhando por essa questão, não a tem mais essa bermuda parada, da Men's diminuiu também, Sim, tá até sim, mais sim. justinha. Sim, então. Seria por questão de É desempate? o novo padrão. Não. Tipo, considerando. Agora vamos aos como se diz? Esqueci a palavra agora. Mas vamos lá. Tipo, no Paraguai, ano passado. Os caras que ganharam de mim tinham a perna ruinzinha, sabe? É. Então, assim, ali eu bati o martelo de que não avalia a perna. Eles só mudaram o padrão de bermuda mesmo, mas não passou a ser avaliada, sabe? Então, foi só uma questão de padronização mesmo. Porque tava meio... Tipo, cada um subia de um jeito, cada um subia com uma bermuda lá no meio do joelho, cada um subia com uma bermuda no meio da canela, outro subia com uma bermuda... Só pra padronizar mesmo. Só pra padronizar. Mas não passou a ser avaliado pernas. Assim. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a linha da Men's Physique, foi com o Felipe Franco, a bermuda que eles usavam era lá largona, embaixo, pô. solta. Eu tenho minhas fotos aqui de quando eu estreiei em 2015, mano, era bermudão de surfista Deixa eu mesmo. falar, surfista. Abaixo do joelho. E hoje ela já é mais justinha. Eu ia até te perguntar se haveria a intenção de diminuir ela ainda mais depois desse fato aí. Que agora eles padronizaram. Aí, teoricamente, a bermuda tem que ser 3 dedos acima do joelho e colada no corpo. Sabe? Só que assim, ainda não... Tipo, ano passado, voltando ao assunto. Lá no Paraguai, o campeão, ele tava com a bermuda folgada. Só que também não foi utilizado, não foi descontado ponto. Então, assim, não tá sendo algo... Mas não seria muito cobrado foi ainda. Lá, não? Não sei, pode ser. E pode aqui ser. seja um outro padrão? Pode ser. Mas também não, porque quem arbitrou lá foi a Bruna Miyagi,
que é a nossa árbitra do Brasil aqui. Então... Então o critério é o mesmo. Foi basicamente o mesmo critério. Aí, é isso. Voltando, né? A questão dos treinos. Dos treinos. Aproveita e já fala treino pernas. Qual o seu exercício favorito também, qual membro. Tá. Depois você fala pra gente também. Então, só sobre que eu falei que eu treino pernas e, tipo, gostaria de enfatizar isso, porque o que aconteceu? Recentemente, ano passado, começou a ser cobrado a pesagem da Men's Physique. Então, tipo, tá tendo essa tendência dos Men's Physique voltarem a ter pernas finas. Por quê? Porque o cara ganha margem de peso para ter de membros superiores. Só que assim, eu sou um cara também que gosto de me embasar teoricamente, né? No, tipo, artigos científicos e tal. Então, assim, tem diversos artigos científicos que provam que o treino de pernas, ele é muito efetivo na produção endógena de hormônios que são necessários para a nossa evolução. Então, eu sempre, tipo, desde a primeira vez que eu li sobre isso, eu botei na minha cabeça, pô, tem que treinar perna porque isso aqui vai me ajudar muito, pô, na questão hormonal. De não precisar usar dosagens altas e tal. Então, eu gosto de incentivar a prática do treino de pernas pelos Men's Physique também, por causa disso. E aí, beleza. Treino... Exercício favorito. Então, eu tenho que ter como exercício favorito um exercício de peitoral, porque é a minha grande deficiência, né? Então, tem um exercício que eu sempre faço, inclusive saiu recentemente no perfil da Black School, que eu gravei, muito simples, cara. É o crucifixo no banco inclinado, 30 graus, conjugado com supino. Como que você vai fazer? Você vai pegar 2 halteres, e aí você, tipo, vai fazer de 12 a 15 repetições, de 10 a 15 repetições de crucifixo. E aí, sem descanso, você vai mudar a posição das mãos e vai fazer o supino. Por quê? O que você consegue com isso? Você consegue aumentar o tempo sob tensão do grupamento muscular que você está usando. Por quê? Porque o crucifixo é um exercício com alavancas maiores que te demanda mais força, certo? Então, com o peso, digamos, 18 quilos, você vai conseguir fazer 10 repetições e vai falhar. Quando você diminui a alavanca, esses 18 quilos passa a ser muito mais leve, certo? Então, você consegue ainda fazer algumas repetições, tipo, até as mesmas repetições de 8 a 12 ali, com a mesma carga e sem ter o descanso entre essa execução, sabe? Sim. Então, você consegue levar o seu músculo até a fadiga e sem precisar necessariamente de um parceiro de treino, entendeu? Porque a nossa grande dificuldade hoje em dia é isso. Tipo, nem todo mundo tem dinheiro para bancar um personal trainer que vai estar ali te acompanhando. E nem todo mundo também tem a disponibilidade de ter um parceiro de treino que vai estar sempre no mesmo horário com você. Sim. Então, tipo, eu sou um cara que já me adaptei, sempre treinei sozinho, então eu fui me adaptando com o tempo. E essas técnicas para mim de aumentar o tempo sob tensão, conseguindo chegar mais perto da falha muscular, para mim são excelentes para quem treina sozinho. Então, para mim, esse é o meu principal exercício assim, que eu nunca tiro da minha série. Perfeito. Bom. Uma boa alternativa. Já, a gente estava falando sobre a questão do profissional, do Procard, né? Qual o benefício? Boa pergunta, cara. É tipo uma... Boa pergunta. Mais benefício. Boa pergunta. É assim, é um marco temporal na carreira do atleta. Isso sem dúvidas. O cara que, tipo, consegue ganhar ali, porque você tem que ser campeão de um evento nacional. Ou seja, todos os que estão competindo com você ali se classificaram para estar ali e, tipo, estão no seu auge buscando o cartão profissional. Então, você sabe que você está competindo contra os melhores do Brasil. Pelo menos, né? Porque, tipo, como o Brasil se tornou uma potência no fisiculturismo, então tem muita gente que vem competir aqui que não é daqui. Então, tipo, você sabe que você está competindo contra os melhores do cenário ali. Então, é um marco temporal quando você consegue, né? Mas, assim, uma vantagem é difícil, porque... É tipo Bucarefe? Não. Quem dera. Porque, assim... Não?
Quem dera. Quem dera. Nossa, mãe do céu. Não, se bem nada, que não. realmente, eu não... eu ainda tô na graduação, né? Então não posso falar mal do CREF ainda. Vai ter que pegar o CREF ainda. É. Mas não tem benefício nenhum também, não. Não, também não. Vou te adiantar. Mas vamos lá. O que acontece? Quando você vira um atleta profissional, você começa a ter que pagar uma anuidade para a federação, que são $300. Ah, e o Procard então é pago? É, anual. Só que assim, considerando o valor das inscrições para as competições amadoras atualmente, não é um valor caro. Porque o cara que compete no amador, tipo o Arnold Classic agora, uma categoria para você competir, você tava gastando R$600. Ah, o Procard então... Só a inscrição. O Procard ele te dá o direito de competir. Várias vezes. Agora entendi. O atleta profissional você paga a anuidade Aí e pode você compete. Perfeito. Você não paga por competição, entendeu? Entendi. Tipo um passaporte, ó. É, Compete se você quiser aí. Isso aí. E aí tem algumas regrinhas lá, que assim... Só que assim, aí tem a contrapartida. Por quê? O atleta profissional, ele tem... Aqui no Brasil, no máximo 4 competições por ano. Teve uma agora da Men's Physique em Fortaleza, e vai ter mais uma, agora pro meio do ano. E aí em novembro vão ter 2 competições. Ou seja, o cara consegue competir aqui no Brasil, no máximo 4 vezes. Mas ele tem a oportunidade de ir para fora também não paga inscrição, desde que esteja com a federação quitada. Aí... E assim, se você for um atleta profissional com a federação quitada, você tem acesso às competições regionais. Você entra em contato lá com o cara que está fazendo o evento, né? Aqui no caso, no Rio, é o Caruso, Fernando Caruso, que hoje está fazendo uma sua conta de Rio aqui. Aí você entra em contato com ele e você fala, pô, sou atleta profissional, tô com a federação paga aqui, e aí ele te libera lá na entrada do evento. Que assim, também não é nada absurdo, assim, ó, vantagem máxima, sabe? Tudo bem que os eventos estão na faixa aí de R$100 a entrada hoje em dia, então você deixa de gastar o dinheiro, beleza. Mas além disso, cara... Só isso. É isso. É isso. Não tem mais nada. Por quê? O que acontece? Eu digo até que tem mais malefícios do que benefícios. Por quê? O atleta profissional, ele tem um gasto muito exorbitantemente maior do que um atleta amador. Porque quando você se torna profissional, você tem aquele peso da responsabilidade de que você não tem mais não tem como baixar o o nível. direito, né? Exatamente, não o tem mais pra erro. direito de subir no palco, mais ou menos. Cara, pra mim é o fim da minha carreira se eu um dia subir no palco e nego falar assim, mas o cara que ganhou no amador tava melhor que você. Aí E já aconteceu. Não, já aconteceu não comigo, mas já aconteceu com outros atletas profissionais que assim, subiram de qualquer jeito no palco e depois a galera, murmurinho assim nas redes sociais, pô, e ali? Aquele cara lá, pô, profissional, o cara que ganhou o amador tava melhor que ele, pô. Entendeu? Imagina. E a palavra já diz, né? Profissional, cara. Então, como Então, qualquer esporte, não exatamente. só... Então, tu não tem mais a opção de, eu vou economizar nessa parte aqui da preparação. Não tem. Então, assim, você se torna profissional, você aumenta o nível de responsabilidade de maneira que não é vantagem. Tem que se doar 100, 200% para aquilo ali, porque você é profissional. Exato. E aí tem a questão dos patrocínios. Porque um atleta profissional para uma empresa é muito mais caro do que um atleta amador. E não necessariamente o cara dá um retorno proporcional ao que é gasto com ele, sabe? Eu, graças a Deus, comecei a trabalhar mídia já há bastante tempo, então eu tenho, hoje em dia, eu consigo ter um alcance bom de maneira que as empresas que fecham comigo têm bom retorno. Então, mas tipo, não é todo atleta profissional que tem isso. Atualmente, até por diversos motivos. Por quê? Agora, acho que tem 4 ou 5 competições no ano que dão cartão profissional. Aqui no Brasil. E o cara ainda pode fazer
Argentina, Colômbia, América do Sul, Paraguai, América do Sul, que são viagens baratas pro cara fazer também, que dão pro caixa também. Então, assim, hoje em dia o número de atletas profissionais aumentou muito. E nem todos têm esse alcance das redes sociais, sabe? Então, os caras às vezes ficam indignados. Porque eu sou atleta profissional e não consigo um patrocínio de uma empresa. Só que, cara, você tem que ver, a empresa, ela não quer saber se você é atleta. Se você é um bom atleta, se você... Tipo... Ela quer saber se você for vender sua imagem. Se você for o melhor atleta daquilo, aí beleza. Aí beleza. Aí a empresa, não, a gente quer o melhor atleta, beleza. Não pode não vender. A gente tem até o exemplo do Ramondino. É um cara que não é midiático. É um cara que, tipo, tu não vê ele toda hora assim falando pra câmera, fazendo propaganda de produtos e tal. E ele nunca foi assim. Só que ele é o melhor no que ele faz, pô. Então, automaticamente já gera uma autoridade ali, né? Só que quantos são o melhor no que eles fazem? São pouquíssimos. Então, você que é um atleta profissional, você tem que se preocupar com a sua mídia, com essa questão de você ter um alcance bom, de ter um engajamento. E essa tem que ser a preocupação da galera. Então, é um malefício, né? Porque o atleta profissional, às vezes, tem casos até do atleta que era amador e tinha patrocínio. E patrocínio também não é dinheiro não, rapaziada. É patrocínio tipo suplementação. A empresa vai pagar uma inscrição para você, a empresa vai pagar uma viagem para você. Dificilmente você ganha um salário de patrocínio, sabe? E quando o cara se torna profissional, ele perde o patrocínio, porque a empresa vislumbra que vai ter um gasto maior com ele, que não vale a pena. E assim, a empresa é uma empresa, ela visa lucro, não tem. Sim. Eu, por sorte, não por sorte, mas porque eu escolhi, eu tô na Black School e o Marcelo Bella é um cara que é entusiasta do esporte e ele tem essa mentalidade de que o atleta tem que ser atleta. Então ele não cobra da maioria da galera que tenha esse retorno efetivo. Mas assim, eu, pela minha história de vida e tal, eu me sentiria envergonhado se eu não tivesse dando o retorno para a empresa compatível ao que eles investem em mim. Mas nem todo mundo tem essa mentalidade também. Tem caras que querem só o venha a nós, né? Nossa, o ego de milhões. Que o cara se acha o brabo e que, tipo, a empresa é vantagem para a empresa me ter na empresa só pelo fato de me ter, não é? Tanto que, assim, a Black School fez um corte de 2/3 da equipe no início do ano. E aí a gente viu isso agora no Arnold Classic. A gente foi pra lá e aí, tipo, eram pouquíssimos atletas que tinham lá no stand, sabe? Mas por quê? Porque é isso, pô, é a realidade, é uma empresa, pô, ela visa o lucro. Aí, graças a Deus também tivemos o Good Vito, que amassou lá no Arnold Classic. Diferente, tá? Pô, aí elevou o nome da empresa. E quando ele veio pra cá, eu já esperava ele já era, isso, né? Ele já tinha um potencial absurdo, né? Ele só teve que corrigir algumas assimetrias que ele trouxe, né? De quando ele treinava lá. Qual Mas, a idade assim, dele? hoje em dia, ele é novo. Ele tem menos de 30 anos. Caramba. Se eu não me engano, é 28, 29. É um cara que, assim, diferenciado. esse ano ele já vai pro Olímpia brigar. Eu acho que ele vai no Pittsburgh agora, né? Que, se não me engano, é hoje ou fim de semana que vem. Pittsburgh tá para acontecer já. É por essas semanas aí. Eu também tô perdido. Se eu não me engano, ele vai competir no Pittsburgh. Mas ele já tá com a vaga garantida pro Olímpia, né? E, assim, é um dos nomes de que vai brigar. Feedback, né? É. Eu imagino. É um dos caras que vai brigar lá no Olímpia. E a gente tava falando da Black School. Como é que foi o início dessa história aí? Então, foi bem legal, porque a Black School em si já tem essa pegada militar, né? Que eles patrocinam o BOP, o próprio Corpo de Fuzileiros Navais, eles estão já dando um apoio lá ao Batalhão de Operações Especiais. Então, eu sempre tive essa afinidade com a marca, né? Mas, assim, logo que me tornei profissional, eu era daquela mentalidade de que eu vou fazer meu trampo aqui e, tipo, quando Deus quiser, vai acontecer.
sabe? Tanto que eu fiquei 2 anos e meio sem patrocínio de marca de suplementação, depois de ser profissional já. Porque eu tinha essa mentalidade de que, não, vou fazer meu trampo aqui, vou mostrar meus resultados e um dia a galera vai entrar em contato comigo. E nada disso acontecer. E aí eu fui tentando mudar minha mentalidade. E cheguei à conclusão de que realmente, cara, porque imagina, você é o dono, não necessariamente o dono, mas você é o encarregado do marketing de uma empresa de suplementação, por exemplo. Cara, hoje em dia, tipo, agora no Mr. Rio, no Muscle Contest Rio, cara, vão ter acho que se bobear bate 1.000 atletas. Imagina, cara, para um olheiro, tipo, não, vou entrar em contato com aquele cara ali. Não é assim que funciona, sabe? E aí eu comecei a maldar essas coisas, porque eu vi em 2022 isso. Eu vi que tinham caras que, tipo, não entregavam mais do que eu, mas que estavam tendo bons patrocínios e tal. Então eu comecei a buscar, tipo, o que esses caras fazem? Eles apresentam o trabalho deles. Certo? Então, desde o começo, era um objetivo seu ser patrocinado por uma marca de suplemento. Sim. Isso já estava bem definido. Já, né? Sim. Você só queria saber achar o caminho aí para... Isso. E aí, assim... Aí, não vou mentir de que não, meu time do coração, eu fui direto na Black School e não foi. Tipo, eu entrei em contato com várias empresas. Na época, era a Adaptogen, a Black School e a Cannibal Inc. Cannibal, que é lá de São Paulo. Que foi o meu primeiro patrocínio de suplementação. Foi a Cannibal Inc. Que foi até um contato de um ex-treinador meu que fez esse contato direto com o Felipe, que é o dono da marca. Felipe, pô, tamo junto, fortaleceu demais. Foi logo no início, ele me ajudou muito. E aí logo depois eu entrei. E aí, tipo, só que a Cannibal Inc. ela não engrenou aqui no Rio, né? Aí eu ficava com essa dificuldade de que tinha que ir para São Paulo para fazer conteúdo, tá? Então, aí passou um ano, aí eu entrei em contato com o pessoal da Black School através do Bruno Moraes. Brunão, Moraes. Que é outro cara, pô, sensacional, que assim, é um cara que, tipo, ele já tá no auge do esporte, já tá no auge do cenário, então ele não precisa de nada de ninguém, sabe? Então, por ele ter me dado uma moral, eu, cara, já acho sensacional da parte dele, porque eu não tinha nada a entregar pra ele, sabe? E aí ele, tipo, um dia, um amigo meu me levou pra treinar lá na academia dele, que é em Araruama, né? A gente tá falando dele hoje no carro. Aí conheci ele, e aí, tipo, gente fina demais, pô, muita coisa. Abriu as portas da casa dele, pô, deixou a gente à vontade lá pra treinar, produzir conteúdo. E, pô, e aí depois ele que fez esse meio de campo pra eu entrar na Black School. Que ele também passou uns 4 anos na Black School. Agora que ele saiu, porque a Soldier chegou pesada mesmo. A gente tava vindo pra cá e a gente conversou exatamente sobre isso, sobre a Soldier. Que a Soldier chegou investindo firme. E aí é aquilo, cara, não tem time do coração. É igual o jogador de futebol, pô. Chegou Pagou a proposta, mais, irmão. Chegou a proposta. Vai levar, pô, não tem jeito. E é a vida do cara. O cara vive disso, né? O Bruno Moraes, ele vive disso. Então, óbvio que tendo uma proposta melhor, o cara vai migrar. Tem família, tem tudo. Sim, pô. Eu tenho uma experiência muito boa com o Bruno. É outro cara que tu não vê falarem mal. É. Dificilmente tu vê falarem mal. Você pode olhar de longe, achar que ele tem aquela cara de mal e tudo, mas, meu irmão... Muito gente fina, né? Caraca, meu irmão. Cara, eu já me diverti muito com ele nos stands da Black School aí da vida. Que foi 2022 e 2023. E 24 também, que ele tava na marca ainda. E aí, tipo, todos os momentos que ele tava lá no stand era, pô, resenha mesmo. Resenha, zoando. Cara, muito gente fina mesmo, muito acessível. Muito. A minha experiência dele foi isso aí. Eu tava no penúltimo Arnold, que foi aqui no Rio. Uhum. E ele dentro do standzinho, assim, escondido, comendo. Aí eu passei e tinha ninguém. Eu falei, cara, quando eu voltar, esse stand vai estar lotado, meu irmão. Aí eu voltei e falei, pô, Bruno, beleza? Posso tirar uma foto? Ele, não, agora. Guardou a marmitinha, fui lá e tirou a foto. Também depois, cara, esquece. O Maracanã lotou. Fila absurda. E é isso. Então foi o Bruno Moraes que fez esse meio de campo para eu entrar na Black School. E aí eu já tô
completei agora 3 anos. Nesse Arnold Classic agora eu completei 3 anos. Que eu fechei no Arnold Classic com eles. Você fez um story muito bonitinho. Brilhou meus olhos. De quê? A gavetinha lá do Whey. Do Whey, né? Nossa, esse Wheyzinho deles, cara, é muito gostoso, cara. É um negócio surreal. E você viu que eu botei lá a tabela nutricional, né? É tudo certinho, cara. É soro do leite, proteína isolada, pá. E essa foi até o que eu postei, né? O que eu publiquei nesse dia. Que eu não tô na Black School porque... Como que eu escrevi? Enfim. Eu não tô na Black School porque eles me pagam. Eu tô na Black School porque eu confio na índole deles, sabe? Na qualidade dos produtos. E principalmente vinculado ao Marcelo Bella, que é um cara que, tipo, pra mim é sensacional, assim, a mentalidade dele. É um cara íntegro, sabe? Que você trocando, tipo, minutos de ideia com ele, você vê. Além da qualidade do produto. Cara, sim, pô. Porque tá tudo ligado, né, cara? Ligado, porque... A integridade do cara também, né? Exatamente. Ele é o dono da marca. Então, tipo, ele sabe que... Vocês estão vendo aí que tá tendo vários murmurinhos, estão tentando abalar a marca de qualquer jeito, né? Fazendo vários laudos e tal. E assim, voltando, né? A comparação com o Bolsonaro. É o Bolsonaro das marcas, pô. Que tipo, é uma marca que não pode sair nem um pouquinho do eixo porque as outras marcas estão ali em cima, pá. Fazendo laudo, não sei o quê. Falando em laudo, foi até importante você falar desse assunto, que é muito polêmico na questão do laudo. Muito polêmico. O que você acha, assim, eu não sei como é que funciona exatamente, quem são as pessoas que fazem essa pesquisa, esse laudo. Você sabe como é que funciona esse mundo? Você tem noção disso? Esse lado obscuro? Então, eu tenho noção bastidores por alto. dos laudos. É verídico, não é? Eles forjam, não forjam? Então, o que acontece é o seguinte, que tem 2 grandes instituições que produzem esses laudos no Brasil. Que uma está vinculada a todas as empresas de suplementação que não são a Black School. E a outra que está vinculada à Black School e mais algumas outras empresas pequenas. Então, assim, vira e mexe, só sai essa rixa, né? Só que, assim, é complicado falar, cara, porque aqui no Brasil a gente está muito suscetível à enganação, sabe? Em tudo na vida. Eu tenho até um exemplo prático, recente, que eu sou adepto do kefir. Vocês conhecem kefir? É um micro-organismo que fermenta o leite. Então você deixa ali o kefir com leite, ele vai fermentando e ele faz um iogurte daquilo. E aí, tipo, reduz a carga de carboidratos do leite. Maneiro. Sabe? Então, aí o kefir é assim, você tem ali, né? Ele tem uma colônia que chamam, que é o organismo vivo ali que faz a questão da fermentação. E você deixa ele no leite. E aí no dia seguinte você pega, ele está fermentado, você coa, né? Tira essa parte orgânica e bota de volta para você carregar com mais leite e fazer o processo de novo. E aí, no mês passado, eu percebi que essa colônia, que é o material orgânico da coisa, tinha parado de procriar, de crescer, sabe? Porque é uma colônia de organismo vivo. Então, se você alimenta, ele vai se reproduzindo. E eu percebi que tinha parado de crescer. Caraca, cara, como assim? O negócio, eu uso esse mesmo kefir há 3 anos. E, pô, sempre cresceu, reproduziu. E aí, de vez em quando, eu dou para alguém, que a questão do kefir é essa. Você vai criando uma rede de doação ali para todo mundo ter. E é um alimento que faz muito bem para o sistema imune, para trato digestivo. Enfim, depois pesquisa aí. Galera que está assistindo, kefir é o segredo. Enfim, aí troquei a marca do leite. A marca do leite de caixinha que a gente compra no mercado. E aí voltou a reproduzir normalmente. Ou seja, a gente, cara, no Brasil, o nosso sistema ali de controle de qualidade das coisas é muito ruim. Muito ruim. Então, assim, o leite que eu tava comprando, não sei o que era. Sei que era um líquido branco, mas que não era leite. Sabe? Loucura, hein? Não vamos falar a marca para não cancelarem a gente aqui. Não, por favor, tô começando agora.
Tipo, aí o que eu... A marca que tá dando certo, eu posso falar. LG, tá de parabéns aí. Voltei a comprar leite LG. Paga nós. Paga o podcast aí. Opa, também, ó. estamos aqui. Voltei a usar LG e voltou normalmente o kefir a funcionar perfeitamente, pô. Então, é o que eu falo, cara. Aqui no Brasil, a gente tá numa situação muito complicada, porque, tipo, a gente só pode confiar na nossa mãe mesmo. Porque o negócio tá brabo aí, né? O negócio tá brabo, cara. E falando um pouco de suplementos também, a gente sabe, né? O atleta profissional, né? Precisa muito desse suporte de suplementos. Qual a base aí de suplementos? O que não pode faltar? O que você toma de suplementos, cara, geralmente? Então, a base mesmo pra mim é uma creatina e um bom multivitamínico. Que são coisas que você dificilmente vai conseguir fazendo dieta. Sabe? Por quê? Micronutrientes, pô. Caraca, você vai ver uma quantidade absurda de alimentos que você tem que comer para bater aquela quantidade de vitaminas diária ali que o seu corpo precisa, principalmente um atleta de alta intensidade precisa para manter o seu organismo funcionando perfeitamente. Então, um bom multivitamínico é essencial. Não sei se vocês têm aí, mas então vou fazer o merchan do meu, Barbosão, tamo junto. Amo vocês. Barbosão, que é uma das minhas primeiros apoiadores também. E aí, pô, sempre me dá muita moral. Devo estar uns 4 anos com eles. E, assim, sem palavras. Tanto o atendimento quanto os produtos, 100%. Então, acredito que seja creatina e multivitamínico. O whey entra como um facilitador, né? Na correria, às vezes, né? Tá ali, mas que, assim, não é essencial. É um facilitador. Porque, tipo, pra minha rotina de quartel, correria, cara, não consigo produzir comida o tempo todo, sabe? Então, você tipo, leva pra bater os macros... aquelas caixinhas de whey pronto pro quartel? De vez em quando sim, de vez em quando não. Eu deixo elas, tipo, no carro. Uhum. Na mala do carro sempre tem. Porque... Dá ruim, não? Essa questão. Não. Ele é também bem isolado. Pra quem já se alimentou de algumas coisas. Pô. Que vier aí é louco. Dificilmente eu passo mal com comida, cara. Mas não dá ruim. E ele vem bem embalado, sabe? A vácuo mesmo. Você vê que quando você balança ele não tem ar. Então você não sente ele balançado. Depois que você abre, que solta o lacre dele, é que você sente que entra o ar, aí tu consegue agitar ele. Então ele não tem contato com o ar, sabe? Então, tipo, até hoje não peguei nenhum dele azedo. Mas assim, é mais pra essa questão de salvar mesmo. Porra, tô na rua, não consegui comer nada hoje, aí vou lá e tomo. Mas porque é um pouquinho mais caro, né, também. Então eu também tenho sempre o pote de whey na mochila, no carro também. Mas assim, é um facilitador. Na minha cabeça, o ideal mesmo é creatina e o multivitamínico. Creatina é o essencial. Creatina é o 01 da parada, né? Creatina não tem jeito. E agora, tipo, vocês estão acompanhando aí os artigos científicos, a creatina está sendo vinculada a diversos outros tratamentos de doenças ligadas ao sistema nervoso central. E inteligência, Alzheimer. Então, tipo, creatina para mim é o top 1 suplemento disparado. Disparado mesmo. E não é caro. E quem viu, quem vê, não. Um tempo atrás a creatina... Era endemonizada, né? Porque a creatina engorda, pedra creatina dá pedra nos rins. E por causa disso era baratinho. R$30 no potinho. E era cara na época, era glutamina e BCA em pó. Não, eu lembro, cara, quando eu comecei a suplementar, em 2012, cara, eu comprava creatina de quilo, pô. E eu era estudante ainda, então não tinha dinheiro. Comprava creatina de quilo, pote importado. Eita. Mas você não comprava nessas lojas veterinárias, não, né? Não, comprava no Mundo Verde. Creatina de ser humano, de cavalo. Cheio de sal. Não, inclusive não é macete, tá, galera? Porque a creatina de cavalo, ela não é absorvida 100% pelo organismo humano. Então, tipo, galera que tá assistindo aí, não é macete. Aprendeu isso ainda não. Ela é mais barata, mas não vale a pena. Que é tipo o clenbuterol. Não sei se vocês perceberam que o clenbuterol, há 1 ano atrás, ele parou de produzir e entrou no mercado
um outro produto que se chama Oxygen, do Lavizul também e tal, mas que não é a mesma coisa. E a galera passou a tomar como se fosse clenbuterol. E também é um composto que o organismo não absorve e aí, tipo, ainda destrói as paredes do seu intestino. Nossa. Então, tipo, fez mal pra uma galera, só pela desinformação. Caramba. Então, galera, pô, essas coisas de animais aí tem que ter muito cuidado, sabe? Estuda, procura. Hoje em dia, vocês têm acesso à informação. É ChatGPT, é Google, é tudo. Tem acesso à informação. Quando eu comecei lá em 2014, não tinha. Era blog Hipertrofia. Era isso. Era tipo... Eu era de lá também. Hipertrofia.org. E aí tu tinha que confiar em quem estivesse falando ali. Relatos. Não tinha. Era só na prática. Ó, eu fiz isso aqui e deu certo. Não, aí eu tu ia achava lá e maneiro fazia. que você... Vou atualizando aqui vocês. Vou dando feedback ali. Aí você tinha que esperar 4 Eu achava semanas. maneiro que o cara vinha com um protocolo todo detalhado, tudo lindo. Você, mano, vou seguir. Aí vinha um cara embaixo. Tem nada a ver com o que você tá falando. Eu perdi. Esquece. Pô, cara, eu tenho inveja dessa galera que tá começando agora. Porque mano, eles têm um acesso muito fácil à informação, sabe? cara, eu quando comecei a Tudo malhar, bem eu que- comprava as revistas treino. Men's Health, É. Super Treino, era top. Mas assim, só que tem o viés também da coisa, né? Porque a informação é tanta que às vezes você tem que saber filtrar muito também, né? Exatamente. Atualmente. Essa é a minha grande guerra teoricamente, contra a produção de conteúdo. Eu até fiz um comentário esses dias aí que foi comentado em alguns podcasts, que foi quando o Zancanelli rompeu o peitoral. Aí eu comentei na publicação, acho que da Bodybuilding News, um negócio assim. Aí eu comentei assim, genericamente, a produção de conteúdo é o câncer do nosso esporte. Só assim. Porque assim, cara, se eu fosse escrever as minúcias do que eu acho, eu ia ficar ali horas escrevendo. Então eu escrevi genérico, já meio que na intenção de dar uma alfinetada, sabe? Aí a galera caiu em cima, né? Porra, se não fosse a produção de conteúdo, nem tinha esporte no Brasil, não sei o que. Concordo. Só que, tipo, aí você pega o cara que é um dos melhores fisiculturistas do Brasil, que era o Zancanelli. Aí ele foi fazer um desafio de flexão com o cara militar do quartel. E aí rompeu o peitoral. Tipo, rompeu o peitoral do cara. Do Zancanelli. Ou seja, Não é um atleta até- amador. até atleta que de ponto ponta. a produção de conteúdo vale a pena? Porque assim, se você falasse, não, é um conteúdo de extrema importância para o meio, não é, cara, incentivando uma disputa, tipo, Genérica, sem finalidade alguma. Teve um outro fisiculturista também que eu vi um conteúdo, não sei se foi Eduardo Correia, não tô lembrando agora. Ele não aconteceu nada com ele não lesionou não, mas ele disputou uma corrida, tipo um sprint. Foi o Brandão, pô. Foi o Brandão. É. Ele disputou tipo Na rua, assim? uma corrida. Assim, para um fisiculturista Pô, com cara, peso daquele, eu dar um sprint tenho- daquele. Tomou uma tenho. chamada. Tomou uma chamada. Tomou Assim, uma por chamada. sorte não deu nenhuma lesão tomou, né? nele, mas... Então, eu tenho uma história triste com relação a isso também. Em 2022, eu estava fazendo pela Marinha mesmo, na Unifa, na Universidade da Força Aérea. Unifa, Universidade da Força Aérea, isso aí, é só isso. Eu estava fazendo uma pós-graduação em desempenho físico do combatente, que é exatamente sobre essa questão do desempenho físico do militar e tal, pra gente potencializar, porque o militarismo é um nicho conservador, sabe? Então, tipo, essa questão de suplementação pra galera que é das antigas mesmo, os caras que estão no comando hoje em dia, é meio que coisa de outro mundo ainda, sabe? Então a gente está começando a fazer essas linhas de pesquisa dentro do militarismo para a gente incentivar essas coisas. Que quando a gente vai para as missões, a gente tem o que a gente chama de ração operativa, que é um pacote assim de comida em conserva, também tudo lacrado. Só que assim, não tem suplementação nenhuma, é só comida e assim, muito conservante. Então a gente Pra abriu poder manter umas ali. linhas de pesquisa para a gente tentar incluir suplementação
nessa questão. Quebrar um pouco disso aí, né? Porque nos Estados Unidos, a ração deles é basicamente toda baseada em suplementação, sabe? Enfim, aí beleza. Eu tava fazendo essa pós-graduação em desempenho físico do combatente 2022. E aí uma das aulas práticas era de respiração anaeróbica e a prática da atividade era a gente sentir no corpo a diferença de um treino de sprint, de corrida, e um treino de corrida longo, né? Contínuo, normal. Isso, né? Que ativaria só a nossa respiração aeróbica, e o treino de sprint que ativaria também a nossa respiração anaeróbica, que são diferentes fontes de energia. Beleza. E aí foi isso. E aí eram 5 tiros de 100 metros. No terceiro tiro, eu estirei o poplíteo. Poplíteo, que é um músculozinho que fica atrás do joelho. E, tipo, era o ano, 2022, era o ano que eu tava me preparando pra competir na Classic. E eu fiquei 3 meses sem treinar perna por causa disso. E nem era produção de conteúdo. Que merda. Era pra fins acadêmicos. Enfim, é um estímulo que o nosso corpo não tá acostumado. Então a gente não pode arriscar. E eu, cara, tipo, naquela época eu era só um atleta profissional que não vive do esporte e que tava ali querendo passar na pós-graduação só. Agora tu imagina o cara que vive disso, que é um dos maiores representantes do fisiculturismo do Brasil, fazendo esse tipo de conteúdo, tipo... Vale a pena? A troco de quê? Vale sabe? a pena? Aí foi isso que eu quis falar. Que a produção de conteúdo é o câncer do nosso esporte. Mas esse tipo de produção de conteúdo. Aí os caras falam, então você não pode mais postar seus treinos, não sei o quê. Aí, pô... É que você falou de uma forma bem abreviada, né? Então, o pessoal também às vezes não porque entendeu. Eu falei, pô, se eu tivesse que ficar ali escrevendo os pormenores da minha afirmação... Aí a galera ia ter preguiça, não ia ler, não ia pegar a primeira linha. O pessoal ia corretar do mesmo jeito. Né? Então, ia dar no mesmo. Aí foi isso, foi até comentado nos podcasts famosos aí e tal. Aí... Mas acabou que a galera entendeu. E eu afirmo novamente aqui, rapaziada, a produção de conteúdo é o câncer do nosso esporte. Porque cara, esse tipo de produção de conteúdo não é necessária, não soma pro nosso esporte, sabe? Então, tipo, caraca. Os treinos do Pacho, produção de conteúdo top, pô. Só treino top, pô, concentrando, o cara ali isolado, concentrado no treino, fazendo o movimento, com o cara segurando. Outra coisa, pô. Entendeu? Eu vou me manter em silêncio aqui porque eu não quero polêmicas. Tô começando agora. Que isso, mas a finalidade do podcast são polêmicas, cara. O que viraliza hoje é polêmica. Não, eu tô começando, não tem nem advogado. Não. Daqui a pouco derruba o nosso canal aí. Segue o baile aí, cara. Segue. Eu concordo plenamente. Eu acho que um treino decente, bem elaborado, eu acho perfeito. Não, e assim, nada contra a pessoa em si, pô. Zancanelli, a gente dividiu backstage, a gente foi parceiro do time quando eu era do Pacho. Meu trato com ele é a questão, 100%, a questão não é ele, pô. A questão Como foi que aconteceu. E eu tenho intimidade a ponto de, se eu encontrar com ele, eu fazer essa zoeira com ele, pô. E aí, rompeu o peito aí, não sei o quê. Sabe? Sim. Então, sim, não vejo problema de falar. E esse é só um dos casos, né? Teve mais gente aí que, tipo, produzindo conteúdo. Não, Léo Stronda mesmo rompeu o peito com produção de conteúdo, aí. Gravando com Caio Botura. Léo Araújo, eu acho. Aí rompeu. Mais antigos, foi coisa boba. Né? É sempre assim, né? Acho que não vai dar nada. Sempre assim, cara. Porque a musculatura é fria, né? É o que tende mais a lesionar. Nossa. Japa, você... Vamos falando em conteúdos, né? Você tinha um podcast com o Eusébio. Sim. Pensa em voltar? Tempos. Então, eu adorava, cara. Sinceramente, eu adorava estar aí no lugar de vocês como host. Era, tipo, o meu passatempo preferido ali da semana. Eu ficava realmente contando os dias para chegar na terça-feira ali e poder receber um convidado novo e poder, tipo... Porque a empresa era, tipo, não era uma empresa famosa. Então, a gente estava sempre ali apresentando a vida de um cara
que não tinha mídia, pô. Sim. A gente tava ali pra fazer o... Gostava de fazer a parada mesmo. É. Então, tipo, pra apresentar o cara pro mundo. E eu lembro que o primeiro podcast que eu fui chamado, que eu fui convidado, cara, pra mim foi surreal, pô. Foi uma experiência incrível. Caraca, achei o máximo aquilo. Então, pô, o fato de estar ali chamando, que era sempre o primeiro podcast dos caras. Ninguém era muito famoso ali. Foram poucas as exceções de caras que eram famosos que a gente recebeu lá. Então, pra mim, estar ali recebendo os caras era tipo... Era eu fazendo o papel que fizeram comigo lá atrás, sabe? Então, pra duplo, mim, né? Um ajuda o outro. era né? muito gratificante. E, pô, eu... Sinceramente, se não fosse um entrave financeiro, porque lá a gente pagava, era por volta de R$2.000 por mês. Mas aí a gente apresentava, tipo, toda semana, né? Então eram, tipo, Um pacote, tinha mês sim. que dava 4 apresentações, tinha mês que dava 5 apresentações e a gente pagava R$2.000 no mês. Então, assim, eu atualmente não tenho como tirar do meu É bolso. investimento, né? É um investimento. Mas adoraria. Porra, gostava muito mesmo. Achava muito maneiro estar, tipo, apresentando a vida de alguém. E essa que... ideia veio de quem? Sua, de Eusébio? Então, veio do marketing da empresa, Sim. tá? Que era um laboratório de ergogênicos que, tipo, era o líder em vendas aqui no Brasil, aqui no Rio. E tinha um time de atletas muito bom e grande. Então a gente tinha um repertório bom de pessoas para entrevistar. Então, pô, adorava mesmo. Acho muito interessante essa questão dos podcasts que começou durante a pandemia, né? Que você, pô, pra mim é muito interessante mesmo a gente estar aqui apresentando a vida de alguém, que todo mundo tem algo a acrescentar. Sim. Né? Sim, Todo perfeito. mundo tem algo a ensinar. Até os caras que eram mais introspectivos, a gente conseguia extrair alguma coisa que fazia, motivava a galera de estar ali assistindo, pá. Então, pra mim, tipo, esse trabalho de vocês aí, parabéns mesmo, que demanda muito tempo, demanda muito esforço de vocês, porque vocês vieram lá de Campos pra apresentar, pra gravar aqui no Rio. Mas que, assim, é muito gratificante. Eu dou os parabéns aí pra vocês mesmo, porque... Obrigado. A gente Tá agradece doido. também. E eu tô sempre disposto, cara, a vir exatamente por causa disso, porque eu sei que demanda um esforço de vocês, então, pô, o fato de estarem me convidando é uma honra pra mim, pô. Então não tem como. A gente tá marcando isso aqui já desde o ano passado, né? Tá tentando dar um jeito de E fazer quase deu acontecer ruim. e quase E deu quase ruim deu no ruim. final, mano. Ah, vai. Também vocês Papai do céu, escolheram, muito bom. cara, rapaziada, feriadão no Rio de Janeiro, os caras estão botando sábado, 9 horas da manhã, pra aqui no podcast. É pra quem quer mesmo, Pra irmão. quem quer, mano. Pra quem quer. Mas, Japa, você falou um pouco contou um pouco sobre a história do podcast. E em relação a você, quais são os seus planos pro futuro, em relação à competição, sua vida? O que você tá Então, pensando aí? competição. Esse ano, eu sempre fui assim mais do segundo semestre, né? De competições. E o calendário esse ano, ele tá com 2 competições em novembro, da Men's Physique. Então, acredito que meus próximos passos aí são focar nessas 2 competições de novembro. E aí, considerando isso, eu gosto de fazer uma preparação de pelo menos 12 semanas ali. Então, teoricamente, agosto, setembro, outubro. Então, basicamente, em agosto, eu devo estar entrando em preparação. E São quantos meses mais ou menos? Né? Agosto, setembro? 12 semanas, são 3 meses. 3 meses de preparação, né? Pra mim é o ideal ali. Porque eu também não costumo fazer off muito pesado. Eu não... Seu peso não normal hoje peso, você tá com quantos quilos? 108. 108 quilos? 108, E pra nada Tipo, subir? na época da Classic, eu chegava a pesar 118 Nossa. no off. Mãe. Tinha que comer, irmão. Aí hoje em Comer lá dia... ele. Tinha que comer, como se alimentar muito. Aí, como eu já não posso mais passar muito da Men's, porque ano passado o meu feedback na Men's Physique lá no Paraguai foi exatamente esse, que eu tava um pouquinho acima do que a categoria pede. Porque eu comecei a preparação no passado em maio. Então, tipo, fiquei treinando muito, comendo bem, seguindo a rotina certinha até dezembro. Então, tipo, cheguei em dezembro, o corpo não tinha mais o que secar, sabe? Porque o pessoal fala que não tem como crescer secando.
Só que no alto nível, tu vê que chega um ponto que você treina numa intensidade tão grande, você se alimenta tão bem, você usa os produtos bons, você faz uma suplementação boa, você vê que o corpo tem dificuldade sim de secar e perder massa junto. Sim. Sabe? Isso aí é das desvantagens da trembolona. Você usando a trembolona, dificilmente você consegue baixar muito seu peso. Tipo, vai segurar o máximo ali, né? Segura muito. Ela faz segurar muito, sim, a massa muscular, muito volume. Então, no final do ano, eu tive essa dificuldade de chegar muito seco. Porque eu já estava muito tempo na alta intensidade. Então, tipo, o corpo já estava no talo. No limite ali, já não tinha mais para onde correr ali. Aí, tipo, a gente carbou normal, fez a finalização normal, só que eu subi maior do que eu tava em Piracicaba. Já, pro público geral, o pessoal de casa entender. É lógico que é muito individual, né? Mas essa fase de finalização aí dura mais ou menos quanto tempo, quantas semanas? Então, a finalização em si, para uma competição profissional, a gente faz 10 dias do protocolo de finalização mesmo. Que aí você começa a manipular água, começa a manipular sódio, começa a manipular carboidratos, sabe? Diferente do que você estava fazendo. Tipo, eu digo que são 12 semanas, né? Então, nas 10 semanas, nessas 10 primeiras semanas, a gente trabalha basicamente com ciclo de carboidratos, que aí varia, comigo funciona bem 2 dias baixo e um alto na dieta de carboidratos. E aí, quando chega nas 2 semanas finais, a gente faz uma dieta mais linear. Não tem mais essa variação de carboidratos. Só que bem baixa de carboidrato. Então, são 2 semanas que você baixa, reduz o carboidrato ao mínimo. São 2 semanas de caos ali. Para você esgotar o seu glicogênio muscular. Você faz uma refeição de carbo ali de manhã cedo ou na hora do almoço para você conseguir ter disposição para treinar, mas de maneira que no fim do treino você tenha esgotado novamente sua reserva de glicogênio muscular. Essa é a ideia basilar da finalização. Para quê? Para que você chegue na véspera de competir, você faça o famoso carb up e você tenha o que encher. Sim. Porque aí o organismo está sedento de glicogênio, né, de carboidrato, então ele absorve e estoca. E é isso que dá aquele pump, né? Para subir no palco. E essa que é... Mas assim, tem muitos detalhes. Não dá pra gente trocar essa ideia. Mas já deu pra... São muitos detalhes, Já deu uma apanhada geral, deu pra galera entender, eu acho. Chapa, você é pós-graduado em Bodybuilding Coach, né? Sim. Então. E você tem uma vivência muito grande no esporte. Sim. Ano passado você foi bem elogiado como comentarista junto com o nosso querido Braulio. Um abraço, Braulio. Já Braulio. Mandei mensagem pra ele ontem. Muito parceiro. Tá doido, gente finíssima. Pensa em investir nessa área? Comentarista? Cara, então, sempre que tem o Diego também, Diego Lavinsky, que ele que fica mais no backstage ali, no sentido da produção, né? Sim. Atrás das cortinas da produção. Ele que mexe mesmo com a parte visual das coisas ali, mas ele não bota as caras igual o Braulio. O Braulio tá ali comentando, pá. Mas o Diego, sempre que ele me chama, pô, eu acho massa demais, cara, que ele me convida pra fazer. Eu já comentei ano passado 2 vezes, foi em Petrópolis e no Arnold Classic. E foi a convite dele. Pô, e pra mim é muito massa mesmo, porque quando eu tô lá no palco e eu vejo as gravações depois da galera comentando, eu acho muito foda, pô. Sim. Tipo, ano passado, no Fitpira, quem tava comentando era o Hugo Abá, da Horsepower. E, pô, ele despejou comentários positivos sobre mim, sabe? E, pô, aquela parada ali não tem jeito, né? Tu fica com o ego inflamado, assim, sabe? Pô, é muito bom ouvir as pessoas falarem bem de você. Então, é tipo o que eu falei no podcast. Eu tava ali, tipo, podendo proporcionar isso pras pessoas. Sim. E aí já é uma outra crítica que eu faço. Tem uns comentaristas sem noção que pegam o cara no palco aí e fala, ih, esse cara aí tá faltando o dorsal. Pô, imagina, tu desce da competição, tu vai ver a tua gravação, aí o cara fala, pô, esse cara aí tá faltando dorsal pra ele. Aí o comentário ali fica mano, chato. É o meu... Não falando mal de ninguém, mas eu quando sento ali, boto o microfone aqui,
é só elogio, pô. Só elogio. E você também é atleta, né? Sei. Você sabe como é que Só é. elogio, pô. No máximo, uma comparação ali, tipo... Ano passado eu comentei a Classic Physique Pro, no Arnold Classic. Eu lembro que era o Galindo e o Júnior, Fábio Júnior, que estavam ali nos top 1 e top 2. E aí eu fiz comparação entre eles. Tipo, caraca, a gente pode ver que o Diego Galindo tá um pouco mais condicionado, mas o Júnior tá apresentando uma dorsal maior, sabe? Mas ali é uma mas comparação nunca falando... entre os dois, não Isso. uma... Isso, mas nunca exaltando o ponto negativo de um, sabe? O Fábio Júnior tava com a perna menor. Só que eu não falava, o Fábio Júnior tá faltando perna para ele. Não, pô, falava, não, o volume de perna do Diego tá um pouco maior. Sabe? Sempre exaltando o cara, sempre falando bem. Porque a gente tem que se botar no lugar das pessoas, né? Ninguém gostaria de descer do palco e escutar várias críticas sobre você, sendo que você acabou de subir, pô, passou meses de preparação dando o seu máximo e você escuta várias críticas. Se for fazer, tem que ser com respeito ali, né? Falando sim, pô, sim. E sim, só tive bons retornos quanto a isso, porque aí, tipo, uma galera que foi comentada por mim, principalmente Petrópolis, que eu A galera se amarrou, né? Te elogiou bastante. Falei a competição inteira. No Arnold Classic eu só falei do profissional. Em Petrópolis, a gente narrou a competição inteira. Eu e o Dom. Inclusive, o Dom tá chegando, deve estar chegando aí, né? Daqui a pouquinho. E aí, pô, aí depois a galera marcando no Instagram. Pô, queria agradecer o Japa que fez os elogios aqui, pá. Pô, muito bom isso, cara. Muito bom mesmo. E Japa, pegando um pouco desse gancho, né? De competições, de comentários. O Olímpia, né? Esse ano, mais pro final do ano, né? Não sei a data exatamente. Outubro, geralmente outubro. E quais suas expectativas, seus favoritos? Como vêm os brasileiros? Quais são suas apostas? Então, eu tô muito feliz com o desempenho do Emanuel. Sim. Né? Emanuel, pô, tamo junto aí. A gente competiu a primeira vez juntos lá no Sardinha Classic. Que eu passei o carro nele. não tinha modéstia à parte. Mas aí também de lá pra cá ele passou o carro em mim várias vezes. Então, paciência. Mas, pô, tô muito feliz que ele conseguiu se destacar lá no Arnold Classic Ohio, que é a segunda principal competição do ano, né? Só perde pro Olímpia mesmo. E conseguiu pegar a vaga dele agora no Tri-City. Ganhou a competição lá fora e vai pro Mr. Olímpia agora. Então acredito que ele é um grande nome aí pra gente acompanhar nesse Mr. Olímpia da Men's Physique, porque trocou de treinador. E assim, não digo que um treinador é melhor que outro. Não é, cara. A vida do atleta é sazonal. A gente, tipo, passa por um treinador, a gente aprende tudo que tem para aprender com ele e chega uma hora que, tipo, já deu, né? Agora, os caras têm que ter essa maturidade, né? Tipo, eu hoje me sinto seguro de, tipo, competir, fazer minha finalização até as últimas semanas ali sozinho. Porque eu me conheço, pô. Tô 10 anos fazendo isso, já aprendi muito com todos os treinadores que eu tive. Então, assim, eu sei manipular minhas coisas, tirando a finalização. Que a finalização a gente tem uma distorção de imagem muito grande. Então, assim, o atleta ele não consegue se enxergar como ele realmente está. Sim. Nenhum deles. Isso aí, tipo, quem fala que consegue, mente. A gente não consegue. Principalmente na finalização, assim, que a gente fica muito depletado, muito vazio, deve ser um estresse absurdo ali, né? Muito estresse. Então, pra gente nunca tá bom, sabe? Então, pra uma finalização, a gente realmente precisa de ter um cara suporte, um apoio, né? Vendo ali de fora, sabe? Mas, tipo, me conhecendo, eu consigo fazer uma preparação tranquilamente, sozinho. E o esporte é isso, pô. A gente tem que aprender muito com quem passa na nossa carreira ali. De forma que a gente possa se manter mais... Esqueci a palavra. Eu tô ruim pra falar, acho que é trembolão. O que será? Trembolão tá fazendo já fica ligado aí, galera. Evite. Mas aí, voltando ao assunto, e Ramon... então, aí na Classic, eu não sei como vai ser a questão do Ramon. A gente tem uma competição importantíssima agora, que é o Pittsburgh, que vai subir Kaique,
e o Rough Diesel. Que são 2 novos nomes na Classic aí que tem toda a chance de mudar a trajetória. Né, o Kaique tá absurdo, mano. Absurdo. Eu tenho um contato aproximado com ele, porque ele também é um fã de animes, né? Então a gente troca muita ideia sobre animes e tal, e às vezes sobre fisiculturismo. Mas eu tenho esse contato com ele, e às vezes ele me manda até uns vídeos que ele não posta. Irmão, o que ele posta é a ponta do iceberg, sabe? Cara, tá insano mesmo. Tá muito bom. Você acha que a gente vai ter alguma surpresa na Classic? O cara tem tudo pra se destacar muito. Sério. E ele também trocou de treinador, né? Que as últimas competições dele na Men's Physique, eu sentia que a finalização dele não tava muito legal. Que ele tava com aquele treinador lá, acho que é mexicano. Não vou lembrar o nome dele. Mas, enfim, ele trocou de treinador e vai experimentar uma nova finalização agora. E acredito que tem tudo pra dar muito certo, sabe? O problema do físico do Kaique, o que acontece? É que ele é um cara que já tá no extremo, que às vezes é melhor você nem manipular muita coisa. Eu vi um vídeo que ele tava em off e, meu irmão, o peito todo fibrado. Eu falei, que isso, que off é esse? Então, ele é um cara que, tipo, se você manipular muita coisa, estraga. Melhor fazer o basicão ali, né? Isso aconteceu comigo no ano passado. Ano passado, como eu tava voltando pra Men's, eu, preciso voltar, tipo, dando o que falar, aparecendo mesmo. Então eu me dediquei, tipo, 100%. E aí chegou na finalização para Fortaleza, que foi a primeira competição, aconteceu isso. A gente manipulou tanta coisa que o físico deu uma minguada no palco, sabe? E ainda assim eu fiquei em terceiro. Aí para Piracicaba a gente já mudou a estratégia, eu e o Eusébio. Como a gente já tava no talo do condicionamento, tipo, a gente simplesmente zerou a água no dia e usou um diuréticozinho no dia anterior, antes de dormir. Só. E aí o físico, cheio, denso, seco. E é isso, esse é o problema. Que às vezes o cara já tá tão insano que ele se preocupa em usar todas as estratégias de finalização, de mexer com carboidrato, mexer com sódio, mexer com água, mexer com diurético. E às vezes é demais. O corpo já tá ali, já. Sabe? Isso, tem muita gente que erra isso. Tem vezes que menos é mais, né? Então acredito que a gente vai ter que esperar esse Pittsburgh rolar aí pra gente conseguir ter uma noção do que vai ter no Olímpia. E o Wellness? O Wellness, você viu a treta que rolou agora Rapaz, vi. Da Isa? Falando que não reveza mais com a Fran? É doideira isso aí, doideira, né? E eu não esperava isso, não. É uma rivalidade, né, mano? E, cara, querendo ou não... Mas parece que o pior foi durante a competição, né? Sim. É ali que foi onde aconteceu tudo. Uhum. O que rolou mesmo ali atrás das cortinas, a gente nunca vai saber, né? Porque elas não vão deixar. Te garanto que você tem mais informações que a gente. Talvez um pouco mais. Mas, assim, é uma rivalidade importante, porque nunca teve esse tipo de rivalidade na categoria Wellness. Porque como a Fran era campeã invicta, não tinha uma grande rivalidade assim, né? Não. E agora ainda teve uma virada de chave maior ainda, porque a Eduarda ganhou da Isa no Arnold Classic, o raio. Então agora tem uma rivalidade de 3 mulheres. Cara, mas eu vou te falar, eu tenho uma aposta pra fazer. Não vou dizer que vai ser top 3, mas ela vai vir ali pra aparecer. Ju Cáceres. Ela é muito braba mesmo. Muito braba mesmo. Condição de pele muito diferenciada. Mas ela pegou a vaga já? Não, né? Eu não sei ainda. Acho que ainda não. Mas o físico dela melhorou muito. Tá muito É muito brava mesmo. Muito brava. E é uma menina que treina pesado. Treina igual homem mesmo. O treinador dela é o Rai, né? Treina pesado, Tá maluco, cara. É absurdo. Eu vi ela fazendo búlgaro. 50 quilos. Nossa. Muito, tá maluco, muito irmão. doido, pô. Loucura.
Aí vamos lá. Na Classic, acho que é isso. Eu ainda acho que Ruffin Diesel vai começar a era Ruffin esse ano. O problema dele é que ele é muito baixo. Então, quando bota no palco que compara, ele fica pequeno do lado dos caras. Que o Ramon agora mas, ele fez assim, uma atualização que... de poses, né? Melhorou as poses, pá. Ele foi muito criticado ano passado. Foi. Bem maior, mas, pô, ano passado eu acho que aquela finalização dele... Finalização, alguma coisa um problema de finalização, né? Ali, Que alguma coisa teve, porque foi estranho, porque ele foi o único, ele não foi nem o único Classic, ele foi o único atleta do Mr. Olympia que derreteu daquele jeito. Derreteu legal. O único atleta, pô. O único, tipo, de todas as categorias. Nenhuma outra categoria teve um atleta derretido mesmo, igual ele tava. Então, porque, tipo, quem tava lá falou que o ar-condicionado tava no talo. Então não era calor. A questão é essa, porque de todo o evento ele foi o único. O que acontece, provavelmente, é fator psicológico. Falaram muito disso, né? Nervosismo. Nervosismo, com certeza, cara. Porque ele, cara, o maluco carrega o peso de uma nação inteira, né? Nas costas. Depositaram muita. Aí acabou que ele ficou em qual posição mesmo? Foi top? Em quarto, acho. E a galera botou expectativa boa nele, né? Foi. Mas tinha tudo, né? Tinha pra tudo, estar ali brigando pô. no top 1, Aí ele top fez 2. umas atualizações muito boas nas vésperas, né? Muito boas mesmo, mas... O pré dele tava muito bom, o pessoal elogiando. A Ramon vai brigar, né? Mas o outro homem também era embaçado, né? Tal de Chris Bumstead. Ninguém não. Isso aí ninguém mais, ninguém menos. Ele postou um treino esses dias com o Urs, que mesmo ele lesionado, aposentado, o maluco amassou o Urs no treino. Maluquice. Ele é tipo... Ele é muito diferente, cara. Muito fora da curva. Ele... Acredito que ele fez tomou a decisão certa ali, de sair ganhando ainda, né? Saiu no auge, né? Vamos dizer no assim. auge, Não devendo É nada. o campeão invicto, virou o padrão da categoria. Tava tendo um burburinho do retorno de Kai Green. Vocês ficou sabendo alguma coisa? Eu vi isso também, cara. Lenda, você é lenda, né? Aqui? Lenda. E tipo, é porque esse ano vai ter o Olympia Masters, que vai ser uma competição só pros Masters. Então, tipo, a galera tá acreditando de que ele realmente volta. Só que... E ele próprio já fez uns anúncios Só que assim. eu também já vi post de Phil Heath. Será? Eu vou Nossa, essa que foi a maior rivalidade dos palcos de todos os tempos. Dali foi absurdo. Porque assim, o Ronnie Coleman e Jay Cutler, houve aquela rivalidade, mas não era... Era uma rivalidade de palco, que um motivava o outro a chegar melhor. Mas querendo ou não, também Jay Cutler já pegou quase o finalzinho de carreira do Ronnie. Mas ele ganhou o Ronnie quando ele interrompeu Interrompeu o Ronnie no auge, né? Sabe? Por isso que pra mim o Jay Cutler é o melhor de todos os tempos. Eu sempre posto isso. É mesmo, você acha? O meu... Até mais que o Arnold? Não, com certeza mais do que o Arnold. Porque assim... Mas aí é porque, tipo, mais era outra geração. Polêmicas. Mas era outra geração, pô. Isso falando do esporte, do fisiculturismo. Porque era outra geração, pô. O Arnold não tinha os recursos que o Jay tinha, sabe? Então, tipo, era humanamente impossível que o Arnold chegasse no físico do Jay. Então, tipo, acho que não tem essa comparação. Não tem como fazer essa comparação. Mas, assim, se você botar o físico do Jay no auge, do lado do físico do Arnold no auge, não tem. Porra, quem falar que o físico do Arnold era melhor é porque é um cara que preza muito pela estética. Aí beleza, era um físico muito mais estético, um físico que... Mas pro fisiculturismo open, não tem jeito. O Jay Cutler, ele tem uma foto épica, que o cara parece até o Broly, meu irmão. Quad stomp. Ele forçando o quadríceps, todo fatiado, se chama quad stomp. Essa foto aí é épica mesmo. Pra mim, a melhor era do fisiculturismo era a Era Freak. Foi essa daí. Mas aí, muito fã de Phil Heath, esquece. E Phil Heath, que foi o cara que tirou o Jay Cutler, né? Que ganhou do Jay. Mas aí o Jay também já tava cansado, né? O Jay já competiu da última vez, já cansado. Mas aí eu sou muito fã mesmo do Jay Cutler. Por quê? Porque ele é um cara que, se você encontrar hoje, ele tá 100%, irmão. Ele tomou as decisões dele, ele foi o melhor do mundo no que fez e, tipo, sem grandes consequências, sabe? Ele não foi um cara inconsequente. O Ronnie Coleman, tipo, ele foi o melhor do mundo diversas vezes, é tido como o melhor do mundo pela maioria dos fãs do fisiculturismo. Mas tá pagando um preço aí. Mas tá pagando um preço que eu não sei se eu gostaria de estar pagando, sabe? Ninguém gostaria, né? Tá na cadeia de roda. Então, tipo, por esses dois motivos,
pelo Jay Cutler ter interrompido o ciclo de vitórias do Ronnie e pelo pós-aposentadoria ali do Jay, eu considero o Jay o GOAT, que chamam, né? Greatest of all time. E tanto que no primeiro Arnold Classic que eu fui, aqui no Brasil, 2014, eu consegui tirar uma foto autografada com o Jay Cutler. Tenho até hoje guardado. Eu não consegui, a fila tava muito grande, mas fui então, bem pertinho mas essa ali. foi a fila que essa eu vou pegar de qualquer jeito. Porque naquela época, cara, era eles, pô. O meu motivacional pra ir treinar naquela época era isso, pô. Era o Jay Cutler treinando. Sim. Era o Jay Cutler falando. Nunca vou esquecer, cara. A primeira vez que eu escutei ele falando isso num vídeo dele. Ele falou assim, abre aspas. Já fazem anos que eu não como por prazer. Eu como por dever. Fecha aspas. Loucura. Sabe? E isso é o fisiculturismo. É o cerne do fisiculturismo. Você nada mais na sua vida você faz por prazer. Você faz por dever. Faz porque tem que fazer. Sabe? Poucas coisas na vida, nessa minha jornada no fisiculturismo, principalmente na época de competição, a gente não faz nada por prazer. Até o treino, chega uma hora que você tá tão desgastado, que até o treino, que é a parte mais maneira do dia, você vai por obrigação. Você vai pra cumprir a tabela ali. Na finaleira mesmo, E já, passando pros mais jovens agora, né, galera que tá assistindo aí, qual conselho você pode deixar pra quem quer virar atleta profissional? Quais conselhos você pode dar? Cara, tem 2 grandes fatores que vão fazer a galera progredir nessa vida, né? A primeira é ter o pé no chão. Porque eu tive a sorte do destino ali de que eu já tinha uma certa estabilidade na minha vida quando eu decidi começar a competir. Eu já estudava, já tinha passado no concurso, já tinha uma renda fixa. Então eu comecei a competir já conseguindo me bancar. Hoje em dia eu vejo muita galera começar a Deus dará. Totalmente assim, morando com a mãe, comendo comida de casa. Às vezes o cara vem de uma família carente, que não tem essa disponibilidade de comida assim, necessária que a gente precisa, porque o esporte é um esporte que demanda muito comida, né? Alimentação, pá. Então eu vejo muita galera pulando etapas em prol de um sonho. Vejo muita galera de 18 anos aí, mora com os pais e, meu sonho é isso e eu vou abraçar com unhas e dentes. E aí começa a correr atrás. E eu recebo muito esse tipo de mensagem, né? Queria que você me desse uma oportunidade. Só preciso de uma oportunidade, eu tenho certeza do meu potencial. Mas, o cara... Não duvido de que tenha potencial. Mas, o cara nunca apresentou um resultado. Sabe? Sim. E o que você falou, aposta tudo, abandona às vezes os estudos. Exato. Apostar tudo em uma coisa só, né? Eu sou totalmente contra o cara que... não, vou largar o estudo pra viver disso. Não. Pra mim, esse é o sentido contrário das coisas. Eu acho que o cara tem que se estabilizar financeiramente. Porque essa é a realidade do nosso país. Nosso país é um país caro para se viver. Então, a gente tem que se adequar à nossa realidade. O cara nos Estados Unidos, ele consegue, ser atleta desde moleque, com o amparo da família ali, porque lá é fácil. Lá você se alimenta muito bem, lá você tem tudo que você precisa, né, para evoluir no esporte. Você tem, muito mais facilidade. Aqui no Brasil, a gente vive num período cada vez mais difícil quanto a isso, né? Então, acho errado, né, o cara querer começar antes de ter essa estabilidade. Então, a minha sugestão, né, minha dica é essa para quem está começando, cara. Vocês primeiro se preocupem em atingir uma estabilidade, ter uma primeira fonte de renda, sabe? Para depois você querer se dedicar a um esporte a nível competitivo, né? Eu digo até hoje que o esporte é meu hobby. Eu não espero nunca viver dele. Tem até a minha publicação com mais engajamento é essa, que eu tenho uma foto de palco do lado de uma foto fardado.
E o texto diz exatamente isso. Que, assim, eu vejo o esporte, sou apaixonado por ele, vivo ele, pratico ele por amor, mas que, assim, eu não espero nunca viver dele, sabe? Porque é meu hobby e, sim, sei que é sazonal também, uma hora vai passar da fase, uma hora o corpo já não vai mais responder como antigamente. E a outra dica é sobre resiliência. Que, assim, tudo na vida você pode planejar, mesmo que no caminho, no percurso você tenha que reajustar o planejamento, você pode planejar a curto e a longo prazo. Então, eu acredito que a melhor maneira de você evoluir e ter sucesso em algo é se planejando, sabe? Se planejando e se propondo a alcançar tudo aquilo que você planejou, dando o seu máximo, sabe? Tudo, não existe trabalho duro que não seja recompensado. Essa é outra grande máxima do esporte. E tem até aquele filme lá do Adam Sandler que o trabalho duro é do basquete, né? Supera o talento, Talento, né? O cara que é obcecado mesmo, ele supera o talento. Sim. Todas as vezes. O cara que ele é obcecado, ele só não ganha do talento quando o talento também é obcecado. Só o talento puro, sem o trabalho, não adianta. E essa é uma outra choque de realidade também, que o cara tem que ter para ingressar nesse esporte. Que o fisiculturismo é um esporte que demanda de predisposição genética. Nem todo mundo tem capacidade para ser um fisiculturista. Por quê? Biotipo, certo? Formação muscular, formação óssea do cara. Tipo, tem até um atleta que vai subir hoje, Pedro, o nome dele. O cara tem uma predisposição genética absurda. Por quê? Porque a cintura escapular dele é mais uns 10 centímetros da minha, assim, e a cintura pélvica dele é bermudinha 32. Meu Deus do céu. Então, tipo, o cara nasceu pra fazer isso, pô. É tipo Felipe Franco. O cara não se destacou, não foi o pioneiro simplesmente porque ele era obcecado. Ele tem uma predisposição genética absurda, pelo mesmo motivo, porque a cintura escapular dele é muito larga e a cintura pélvica dele é muito estreita. Então, tipo, pro fisiculturismo e principalmente pra Men's Physique, isso é obrigatório, pô. Então é isso. Acho que as grandes dicas são essas, manter pé no chão. Os sonhos, eles existem para ser sonhados, mas, assim, um sonho impossível, ele é a maior fonte de frustração. Certo? A gente precisa ter o pé no chão até para sonhar. Porque, tipo, se for um sonho baseado puramente em dinheiro, beleza, dá teu máximo, vende balinha no sinal, o dinheiro vai chegar. Agora, sonhos que, como eu falei, dependem de uma predisposição genética, não tem como, entendeu? Então a gente tem que ser pé no chão para tudo na vida. Boa. Perfeito. Rapaz, isso aí. Essa que palavra fica final um minuto. Rapaz. Um minuto de silêncio, ó. Isso aí são 16 anos de discursos motivacionais na Marinha. Desde 2009 que eu escuto esses tipos de discursos aí, que eu acho que é um grande diferencial do militarismo também, que a gente tem grandes caras lá, muito motivadores mesmo, porque a gente só passa pela adversidade com o apoio de alguém. Caramba, muito bacana. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria... Depois dessa, eu fiquei sem palavras. Eu só... Primeiramente, agradecer os patrocinadores nossos. Por favor. Olha aí, hora do merchan. Lopes Nutrition, um abraço pro meu amigo Caio Lopes, o 01 de suplementos lá na nossa cidade, lá em Campos. Agradecer o The Bricks também, o bar lá do amigo Marcel lá, fenômeno. Espaço Teixeira, fisioterapia, né, de Jefinho. Sim. Isso aí tá... Nosso parceiraço. Isso tá voando aí, tá com a galera aí. Rancho da Figueira, né? Melhor comida caseira ali. Saiu do Rio, tá indo em direção a Campos. Meu fraco. Bendito Tempero, amigo Márcio também, salgadinhos gourmet, tem a paradinha fit também. Quando você for lá em Campos, lá no nosso episódio, ele deixa uma bandejazinha de salgadinho. Tem uns de feijoada, mas tem que ser lá em Campos. Tem que ser lá em Campos. Eu queria aproveitar também, rapaziada, quase que eu me esqueço. Calma aí que faltou Opa! Vim aqui, ó.
Mandei fazer ontem. Camisa Japa Dicas. Que tô com um projetinho aí de abrir um canalzinho no YouTube. Opa. De vídeos simples, né? De fácil entendimento, com todo tipo de dica que eu possa dar para pessoas, tanto de treinamento, quanto de dieta, de rotina, de motivação. E é isso, tá para inaugurar aí pelos próximos dias. Vou tentar fazer hoje, já tentar fazer um vlog lá na competição. Pá. Opa, E maneiro. vai ser essa pegada aí. E é como disse, aquela trend atual aí, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Então vai ser assim, eu vou começar, era um plano que já estava no papel há muito tempo e eu decidi tirar do papel. E vai ter para venda? A camisa ainda é um protótipo, né? Eu gostei, mas acho que ainda pode melhorar um pouquinho, mas... Já é sucesso, cara. Já é sucesso. Eu só mandei fazer essa aqui, né? Porque eu queria ver como é que ia ficar no tecido, ficou maneiro, pá. Sei lá, também, daqui a né? pouco eu boto pra vender. Quem tá usando a camisa, né? Aí ajuda, né, pai? Aí, galera, já... Aí, ó. Depois já segue o cara lá, Japa. Segue nós lá nas redes sociais, Japa Physique Pro. Segue os caras também aí. Por favor. Zona de Força. Zona de Força Podcast. Assistam no YouTube. Em breve, por favor. Comentem aqui o que vocês querem ver nos próximos episódios aí. É isso aí. Uns convidados maneiros, umas perguntas Quem polêmicas. sabe quadros novos. Você começa a dar spoiler aí. Aí, ó. Já lançaram, vai ter novidade aí. Eu esqueci de citar um patrocinador também. A Isa. Nossa amiga Isa Cardoso. Opa. Nutricionista aí de qualidade. Quem quiser, ó, Não dietinha esquece. aí. Online, presencial, deixar o corpo é só aí falar. na risca, só acionar ela. E agradecer também a Japa por estar aqui com a gente, né? Aceitou o convite praticamente prontamente, deu disposição para estar aqui com a gente. Japa, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Pra mim é uma honra muito grande você ter estar contado aqui, sua de história, verdade. ter passado o conhecimento aí pra galera. Principalmente aí que é basicamente o início, né, do podcast de vocês, episódio 5. Isso. Estamos engateando então, ainda. Muito feliz mesmo de estar fazendo parte do início desse projeto aí. Desejo todo sucesso, que Deus abençoe muito. Amém. Que vocês tenham muito sucesso mesmo com essa nova empreitada de vocês aí. Muito obrigado, amigo. É uma honra ter você aqui com a gente. Agradecer você também. Mais uma, mais um. Vamos pra lá. Mais uma junto e eu vou ouvir muitos por aí. Né? Galera do estúdio aí, ó. Produz podcasts, estúdios. Tá aberto pra agenda? Aberto para agendamentos aí. Salvou a gente de última hora. Não, né? Nem me fala. Essa história pra quem não sabe, depois. vocês vão assistir fora de tempo aí, mas hoje tá sendo feriadão no Rio de Janeiro, que começou na quinta-feira e vai até quarta, não é? Feriadão. O pessoal vai emendar isso tudo? Uma semaninha? Vai emendar tudo. É carnaval então, já? Tipo, os caras do estúdio tá aqui sábado de manhã, abriram aqui, forneceram espaço pra gente fazer o... Então, salvou, tá de parabéns gente. Aí, Produz Estúdio. Tamo junto, Produz. Entra em contato aí, fecha com eles. Se eu for abrir meu podcast, vai ser aqui. Opa, aí, ó. Já ganhou um cliente aí, ó. Zona de Força Podcast fazendo esse network. E aí, Carlos? Fechamos. Meu querido. Porra, tamo junto. Até aquela próxima, porque novidades teremos aí. Japa. É isso. Satisfação, né? Satisfação é minha. Vocês marcaram com o Dom? Agora? Ele tá vindo já? Qual a ideia? Esperar.